Olá, galera. Sejam todos bem-vindos ao segundo episódio do Enfermeiro Roberto. Por que Enfermeiro Roberto? Porque o mundo me conhece como Enfermeiro Roberto. Acabou, entendeu? Mas aqui não fala só de enfermagem. Aqui fala sobre saúde, bem-estar, empreendedorismo. E não é só específico. O programa não é específico só para o pessoal da saúde. É para todos que assistem, para todos que se inscrevem no canal, né? Para aquele que se inscreve, com certeza vai ter uma aula aí de vida, de desenvolvimento e assim por diante, tá? E hoje a gente tem um convidado aqui especial, cara. O cara é empreendedor, tem uma história monstruosa, tá? Pensa no baiano doido. É ele. Então, aqui na nossa frente está o Giovanni. Giovanni, seja bem-vindo Muito ao obrigado. Enfermeiro Roberto, o podcast, tá? E hoje a gente vai ter um bate-papo, vai falar sobre o Giovanni. Quem é o Giovanni? Gente, a- aqui nos bastidores é um ser humano monstruoso. Você- Vocês vão conhecer, vão se apaixonar, vão seguir o Giovanni, vão conhecer a empresa dele e assim por diante. Giovanni, fica à vontade, falar sobre você, quem é o Giovanni, como você veio para. Você é baiano, né? Sim, sou baiano, Itabuna, Como é que você Bahia. veio parar em São Paulo? Fica à vontade, cara. O podcast é seu, Em primeiro lugar, quero agradecer, foi uma honra o convidado, né, ser certo? convidado por vocês aí, eu tenho Imagina, muito para privilégio. nós que é uma É o honra. meu primeiro podcast, né, e espero aí que vocês perdoam, tá, pessoal? Que vocês perdoam a gente aí pela um erro, mas vocês me conhecem dessa forma, isso é muito legal. Então, eu quero agradecer você, né, agradecer a equipe técnica também, Certo? e agradecer também aí o Grupo Magno aí também por ter a oportunidade de deixar a gente entrar aqui isso é muito importante pra gente. Não, a gente agradece ao Grupo Magnus, ao Evandro Magnus, por ter aberto esse espaço pra gente aqui, para poder estar desenvolvendo esse conteúdo para você. Para você que quer evoluir, para você que quer desenvolver. Então, o, o podcast tem essa filosofia. Se preocupar em desenvolver você. E para isso ele tem que trazer pessoas é que se preocupam com a sociedade. O grupo Magnus é um desse grupo, melhor, o Evandro, que é o responsável pelo grupo Magno, é uma pessoa que se preocupa aí com o desenvolvimento da sociedade. Vamos lá conversar com o Giovanni? Gente, se prepara. Giovanni, fica à vontade, se solta. Olha, olha na bolinha do meu olho aqui. Vou te Opa, estamos aí, perguntar, olho a olho. é a sua primeira vez? Minha primeira vez. Então é o Mas estou seguinte, muito feliz, tá, muito feliz. entendeu? Uma oportunidade muito importante Giovanni, para mim. você veio para São Paulo com quantos anos? Eu vim para São Paulo com 18 anos. Com 18 anos. Isso. Começou a trabalhar em que aqui em São Eu Paulo? comecei a trabalhar aqui em São Paulo, uma padaria. Numa padaria? Isso. Eu Trabalhava trabalhava no na padaria como balcão? ajudante e 2 meses eu já tomava conta da padaria, fazia parte da confeitaria, já abria a padaria. Então, assim, eu sempre venho nessa luta aí. Para mim já era um privilégio muito grande, né, porque como eu vim da roça, comecei a trabalhar com 6 anos de idade. Você sabe que a roça é um pouco não é que é complicado, é o que a gente aprendeu, o que tinha para nós no momento, né. Então isso foi muito importante para mim. Acho que foi uma faculdade também para mim. Giovanni tem quantos irmãos? Eu tenho 8 irmãos, são 5 homens e 3 mulheres. Certo. Gente, você viu que o Giovanni é educação, é base. Você viu que ele já veio para São Paulo com 18 anos, Isso, 18 foi anos. trabalhar numa padaria. O lado empreendedor dele já brilhava naquele momento, porque ele não quis ser só um ajudante. Alguns meses depois, alguns anos depois, algum tempo depois, ele já assumiu a padaria. Ele abria a padaria, ele fechava a padaria. E o que a gente mais vê aí é o ser humano acomodado, esperando. Não, eu só vou ser ajudante, para mim tá bom. E reclama, hein, Giovanni? Como esse Sim, pessoal sim. reclama, Para né? mim, assim, em questão de colaboradores, é muito importante quando você faz uma entrevista com a pessoa, ver no olho dele qual é o interesse dele. Eu já fiz entrevista com pessoas que, assim, um momento eu perguntar se ele tinha vontade de dirigir, ele falou que não. "Ah, mas você tem vontade, o que que você gosta de fazer?" "Ah, nada." Caraca, como você vai contratar um cara desse? Você vai motivar a sua equipe. Jura por Deus que ele te falou Sim, isso? sim, muito. Já aconteceu 1, 2. Eu não contrato, não tem como contratar. Porque é pessoas que não têm nenhum incentivo, é pessoas que não vai incentivar ninguém. Então você tem que trazer pessoas o quê? Que quer aprender, que ele tem opção por aprender, por, sabe, saber, ter Brilho no conhecimento e olho. crescer, isso é muito importante. Caramba, cara. E aí o Giovanni foi trabalhar numa padaria, trabalhou, chegou a assumir praticamente a padaria. Qual Isso. foi a outra fase Aí do depois Giovanni? da padaria eu fui para uma empresa de tecido eh, da parte de tecido e desenho, essa parte aí, né, que tinha,
a gente fazia parte de estampa. Então tinha Certo, estampador 1, 2 e 3. certo. E aí eu lembro que, antes de eu chegar nesse local, eu andei que meus pés inchava, e aí tinha aquela placa, lembro lá no Bosque da Saúde, na Rua Hum, Joá, número 179, e setenta e nove, certo. e aí eu cheguei e subi, eu não tinha estudo, não conhecia nada, não sabia ler nada, só Uhum. sabia ler "Precisa, assim, de ajudante", era o suficiente, né, era pra mim, né, no Aham. momento, né. Aí eu subi lá, pedi pra moça, né, fui conversar com o RH, por questão de emprego, aí foi questão do meu estudo, que não tinha como falei: "Moça, mas tem essa placa aí, eu não acredito", tal, sabe. E aí com muito insistir bastante, ela acabou me contratando. Aí eu fui pra uma me colocaram na parte de limpeza, que era onde tinha todas as cores de tinta e tinha aqueles balde que jogava as tintas. Tinha um balde lá, a parte de barril, essas coisas, já tinha uns 3, 4 meses que nunca foi limpo. E eu tinha que mostrar meu trabalho. Então meu trabalho não era com estudo, meu trabalho não era com nenhum certificado técnico, assim, uma faculdade, meu trabalho era mostrar minha mão de obra. Então eu peguei aquilo ali e trabalhei a noite toda. Mas sempre focado quando os caras vinham trazer os quadros, que tinha que lavar os quadros, tinha que lavar os quadros de longe e tal, porque Uhum. pode estourar os quadros. E aí eu trabalhando naquele momento, mas focado na estamparia, Ah, focado que eu queria ser já profissional de estava estampador. já já Sim, estava pensando em era o promoção. meu objetivo, né. Então assim, Caramba, cara. aí o que aconteceu? Eu finalizei uma noite que o pessoal não fez em 6 meses. E aí me contrataram, porque aquela época você podia ter uma experiência: "Ah, vou trabalhar um mês, trabalhar uma semana para ver se presta", não é que nem hoje é diferente, você pode entrar na empresa, tá registrado, tá tudo certinho. Certo. Então assim, e aí eu fui contratado, eu trabalhei 4 anos nessa empresa, saí como estampador nível 1, né, de tecido. Também Super. fui colorista, né, trabalhei na parte também de corte de tecido. Então foi muito legal, assim, sabe, foi uma experiência muito boa, né, conheci várias pessoas importantes. E aí, dessa empresa aí, eu acabei saindo e fui para ser pirueiro. Você foi perueiro, Sim, aí de pirueiro, mas aí a sua perua. a minha perua, mas aí o que Você já era acontece então isso. já Sim, um comprei uma empresário perua, já. mas aí eu tinha um tio que ele trabalhava numa empresa que é onde, né, trabalha Uhum, hoje que é nosso presidente hoje, uhum. que ainda foi na Prismão do Car. Então essa empresa foi uma empresa que eu fui trabalhar na parte de extrusão, fui trabalhar com a parte de piso de carro, que era prestar serviço para Volkswagen, para Ford, né. Certo, Então essa empresa, assim, foi uma empresa também que me deu muito aprendizado, foi uma escola muito boa para mim. Aí foi aonde o meu tio me liberou para mim trabalhar de perua, para ser perueiro. Eu fui certo. trabalhei de perueiro bastante tempo, cheguei a ter 3 peruas na linha, né, eu já não trabalhava mais, só fiscalizava as peruas, depois eu comecei a fiscalizar todas as peruas, são 60 peruas. Então tudo ali passava por mim, né, então aquela época tinha muito esse negócio de você pagar para rodar as Sim, perua, sim, sim, pode sim. falar tranquilo, Sim. Fica à abertamente. vontade, cara. Então eu coordenava tudo aquilo ali, eu tinha um advogado para poder tirar a perua quando seria preso, eu conversava Certo. com o delegado, então eu conversava também com as pessoas que você tem que passar em local que você sabe que você tem que ter, diálogo com todo mundo, né, com as partes de todos os setores, e eu saí muito bem nessa parte aí, e aí depois eu casei, né. Fugi, Certo. na verdade, eu fugi com a mulher, na verdade, não casei. Eu, a Aqui em Patrícia, São ó, gente, Paulo, pra quem você conhece a Patrícia, todo mundo conhece a Patrícia. A gente foi fugir e outra coisa, a roupa que ela levou, eu lembro como hoje, só um sutiã, mais nada, porque o pai dela não fugiram? deixou eu levar nada. Fugido. E a minha prima carnal, pra ferrar tudo, prima aí, É a mesma sua coisa. atual esposa ou não? É minha atual esposa. A atual A minha esposa esposa. foi sempre uma só, é. Caramba, cara. Você tá com ela há quanto tempo? Eu tô com ela há 25 anos, a vinte e Patrícia. A cinco anos. Patrícia é a guerreira. A E Patrícia, ela sai 4 horas da manhã pra trabalhar comigo, ela correu junto tudo com você. corre junto até hoje. Patrícia, ela corre junto até hoje. Eu Caramba, sou cara. e pra me aguentar, né, você sabe, é muito difícil, né, porque eu sou um cara muito hiperativo, então e ela é a pessoa mais calma. Certo. Então, assim, eu sou aquele cara que tem que ser tudo mais rápido, tanto você chamava as mulher pra sair hoje, vai demorar 1 hora, 2. A Patrícia rapidinho ela tá descendo a escada. Ela Por já quê? te "Tu bora, conhecia. mano, bora Ela rápido, chegou a hora", sabe, então é ela já muito te legal. conhecia. Mas a pessoa que identifico muito, é uma pessoa muito especial na minha vida, a pessoa que eu acredito que eu também sou especial na vida dela. Então vocês percebam que o Giovanni é um cara que já foi diagnosticado com TDAH, com hiperatividade, Rapaz, depois de entendeu? 50 anos, meu, Com 50 ele 50 anos. alguém descobriu que ele tem hiperatividade. A vida inteira ele foi hiperativo, entendeu? Mas um hiperativo positivo, um imperativo para evoluir, um imperativo que foi exemplo para muitas pessoas que passaram pela vida dele. Você é um cara tímido, cara? Eu acredito que eu sou uma pessoa, eu era uma pessoa muito seguro, né. Certo. Então assim, eu era pessoa que para falar, até por não ter estudo na época, né, e não ter estudado, não que eu tenho Uhum. estudo hoje, né, porque Certo. com tudo que eu fiz e por onde eu passei, eu sou um cara que eu não tenho estudo, não tenho nenhum curso técnico, mas ciente em todos os local onde eu ando, hospital todos aonde eu ando, eu trabalhei no Panamá, trabalhei fora do Brasil, inclusive já trabalhei comandava a parte de instalação de grandes hospitais na parte estativa, foco cirúrgico em geral, Vocês já no vão saber Nordeste. quem é esse cara. Então, Hum. assim, sempre eu nunca menti. Então, assim, a única coisa que você tem que trabalhar com a verdade. Então, anteriormente, muitas vezes a gente mentia. Até você lembra aquela época lá,
de mulherada, de você querer uma mulher, de Uhum, outro querer, a gente mentia uhum, para as meninas uhum. que tinha isso, que tinha Sim, aquilo, sim, depois você sim. quer, a gente tinha dinheiro de pagar Sim, uma sim. cerveja. Aham. Aconteceu isso na nossa vida lá no passado, e depois você vê que a mentira, ela não é bem-vinda em nenhum local. A mentira, você tem que Show. trabalhar sempre com a verdade, porque a pessoa que tem pra prosperar, ele tem que falar a verdade. Também outra coisa espiritual também, você está muito Uhum. com Deus e está muito, assim, ser cristão, né, ser Sim. humano, o próximo. Não pensar em dinheiro, porque se você pensa em dinheiro, eu acho que você não cresce. O dinheiro, eu acho que Dinheiro ele é vem é as consequência, né? consequências, o Dinheiro dinheiro. é consequência. Uhum. Giovanni, Giovanni tem uma história de vida monstruosa, gente. Eh, você foi trabalhar num hospital, então. Não, aí eu fui trabalhar numa empresa, numa grande empresa, eu fui trabalhar como motoboy. Aí Motoboy, o gente, motoboy que olha entrou nessa isso. empresa, o que aconteceu? Ele fez algo que não é legal, né. Uhum. E aí eu fui cobrir um contrato, esse primeiro de uma empresa que eu trabalhava, que prestava serviço. Esse primeiro serviço que eu fui fazer nessa empresa multinacional pequena, eu fui o sexto funcionário, né, hoje a gente fala que Certo. hoje já tem mais de 415 funcionários, só que ela é multinacional, eh nível, mundial, né. Então, mas Certo. no Brasil, sabe, chega com investimento, muda ali a matriz e ali vai expandindo para América Latina e ali você expande Uhum. todo mundo para o Brasil. Uhum. E aí eu fui fazer esse trabalho, quando eu cheguei: "Pô, tem que cancelar o contrato", tal. Fui meio triste, né, peguei ali a 23 de maio, fui lá, o cara quase chora porque querendo cancelar o contrato, tinha 30 dias, voltei e aí eu dei o máximo. E aí eles falaram: "Não, uma experiência de mais 30 dias". Aí nessa experiência de 30 dias eu dava o máximo. Aí eles me davam 10, exemplo, ele me dava 10.000, eu ia 5 vezes para sacar os 10.000, 5 vezes 2.000 no banco. Você imagina você ir no banco 5 vezes, tudo Certo. rápido, de ágil ali, de moto, né, e porque tinha acontecido algo no outro, não sei, eu suspeito, outro motoqueiro, é melhor falar isso, né. Uhum. E aí o que aconteceu? Aí chegou um dia que eu conversei eu estava com o motoboy, cheguei no meu diretor, né, que é um grande diretor, o meu grande presidente, eu falo para ele que ele foi meu professor, eu marquei escola, isso foi muito bom e sabe. E aí eu falei pra ele que ele pudesse confiar em mim. E falei pra ele todo o sistema de motoboy que eu quero como motoqueiro naquela época, muitos motoqueiros de má-fé agia. Uhum. Então sempre era a maioria era forjado, não era roubado. E falei a verdade pra ele. Certo. Ele falou: "Não, mas pode acontecer". Aí ele chegou e liberou, porque eu posso a ter 10.000 que eu poderia sacar. Aí Então você não dava eu mais as mostrei 5 pra ele viagens. isso. Não, era uma Sacava de uma viagem vez. só, até porque era prejuízo pra empresa, né. Imagina um cara dar 5 viagens pra ir no banco, sendo que ele tem outras coisas pra fazer, Sim. né. E era uma empresa que estava começando, uma empresa que tinha muito, assim, eu que via muita credibilidade nessa empresa, né, uma empresa Uhum. muito boa. E aí o que acontece? Aí eu chegou uma época que eu comecei, aí o que que eu fazia? O que que eu fazia? Porque, assim, eu não tinha estudo, mas ainda eu tinha um pouco ainda de não falar a verdade, de esconder a verdade, né, de sobre estudo. Aí o que acontece? Essa empresa, o que eu fazia depois do mês, algum expedientezinho que eu tinha, eu tirava os carros do chefe para lavar. Certo. Isso é muito importante. Às vezes a pessoa fala que é puxa-saco, não é puxa-saco, isso aí é você mostrar a sua eficiência, mostrar que você está sempre ali a disposto, né, de ajudar alguém. Aí o que acontece? Aí com tudo isso aí, aí não dá tempo, eu tirava o carro, lavava pela metade, ia fazer serviço que era bem puxado, e eu fui crescendo dentro da empresa. Aí foi chegando uma época, aí me pediram, aí eu comecei a fazer Só um grande vamos lá. Hoje em dia, as pessoas chegam para o empresário ou para o chefe mesmo: "Ah, chefe, eu gostaria de um aumento. Eu tô chegando no horário, tô vindo todos os dias, tô fazendo o meu trabalho. Haveria o que você fez é de diferente para ter aumento? Você tá fazendo a sua obrigação porque você foi contratado, chegar no horário, fazer o seu serviço, mas o que você fez a mais?" Foi o que ele fez a mais. Pegou o carro do chefe, foi levar para lavar, tudo. Melhor, os carros que tinham lá os carros, é para isso. lavar da empresa, não é o carro do chefe, os carros da empresa. Sim, sim. Ele pegou para lavar, fazer a diferença. Ele foi contratado para ser motoboy. E aí, como um cara desse vai chegar na minha frente agora, às vezes não precisa nem ele chegar, o próprio chefe vai reconhecer. O Sim, próprio com chefe não vai querer certeza, perder esse cara, com entendeu? certeza. Então faça a sua parte, irmão. Ou melhor, faça além da sua parte, entendeu? Você vai ser reconhecido. O Giovanni acabou de falar, dinheiro é consequência. Você vai ser reconhecido, mas faça além do que você foi contratado. Isso Giovanni, pode isso é continuar. muito importante. Então, assim, aí eu fui trabalhando, né, e como motoboy eu trabalhava o dia e à noite eu ia instalar equipamento. E aí tinha os focos cirúrgicos, né, que Você você tinha instalava equipamento? mesmo depois Por foi essa muito rápido, empresa, 3 meses eu já comecei, por deixei no essa empresa hospital que você por está essa trabalhando, empresa, isso. que você entrou de motoboy. Isso.
E trabalhando como motoboy. O que eu fazia? Tinha vezes que eu cheguei a trabalhar até 5 da manhã, eu ia em casa tomar um banho, porque estava muito tudo sujo, muito negócio Chegava no um teto, chegava e em casa, voltava às 8. escrevia um bilhete para a esposa: "Amor, cheguei, mas fui". Tô voltando 6, 7 horas, 8 horas. "Não, Giovanni, pode ir mais tarde". "Não, não, obrigação é 8 horas, 8 horas eu estava na empresa". Então, minha vida foi essa aí. Aí uma época tinham que instalar uns equipamentos nos hospitais lá em Presidente Prudente. Essa empresa trabalhava com Trabalha equipamentos ainda, trabalha hospitalares, é uma grande porque empresa, eu tenho muito orgulho de não, né, não sei se pode falar o nome dela, também não vou falar, mas fica à falando vontade, é. pode falar, pode falar. Então assim, o Pode grupo falar que então reconhecimento e gratidão tem espaço aqui também. isso. Então é o Grupo Getty, né, na verdade na época era Maquet do Brasil, depois da Maquet virou o Grupo Getty, né, comprou aquela Certo. empresa, americana. Mas assim, então, quando foi uma época e eu doido para surgir um aperto, vou mostrar o meu trabalho, eu não Uma podia mostrar meu promoção. trabalho falando não, promoção eu não queria dinheiro, dinheiro para mim não era problema naquele momento. Ah, Proble você queria promoção de de cargo. trabalho, não, não, mostrar o que eu estava fazendo, porque assim, aquela época hoje para você entrar como técnico, não é não desfazendo dos meus amigos que é técnico, Certo. eu sei que todos são técnicos, são bons, mas você tinha que ser o cara. Cara, hoje você, exemplo, você tem um segundo é como se tivesse um segundo colegial. Você lembra lá, Certo. Sim, sim. há 30 anos atrás, 40 anos atrás, nossa mãe falava: "Nossa, meu filho se formou, era o segundo Isso, colegial". o segundo colegial. Então assim, então você tinha o teu curso técnico, você tinha para poder entrar numa empresa, nossa, a Certo, vaga era muito limitada. Então o que acontece? Eu comecei mostrando o meu trabalho à frente do papel. E eu certo. sei que, assim, o que eu aconselho é estudar, tá? Eu não sou exemplo, assim, mas eu também não pode desmotivar porque você não tem estudo, isso é muito importante. Só é, estudar e fazer a diferença, não adianta ter só o papel também, tá, vamos lá. E aí aí teve uma época, teve um dia que tinha uma instalação de equipamento de foco cirúrgico, era os focos tudo já com tecnologia, não era LED ainda, Que tá? Era ano que era analógico, isso? era 2004. Nossa, então é recente, Sim, é há 20 e poucos 2004, anos. por isso eu estou falando dessa história aí, porque se for fazer um podcast de toda a minha vida, nós vamos Não, ficar aqui o dia todo, aí e não vai vira não e é muito bom, Harry mas é muito Po legal, é. o Harry Potter, Então aí o que que eu Harry fiz? Aí Potter, eu fui instalar uns equipamentos, todo os técnicos começou a tirar as ferramentas da mala para dividir para mim, porque estava todo mundo muito trabalho. E eu certo, fui para a primeiro esse equipamento que eu instalar sozinho, na Unimed de Presidente Prudente. certo. Era 5 focos, esses focos me deram 5 dias. Então eu tinha que Te deram 5 isso, dias eu para saía no instalar um domingo, foco por dia, um foco por dia, eu saía no domingo, e aí o que acontece, eu tinha que instalar até sexta-feira. certo. Aí o que que aconteceu? Só que você sabe onde estava o meu problema? Não era instalar os equipamentos, cara, eu nunca queimei o equipamento, todo mundo é prova, quem me conhece sabe que eu nunca queimei o equipamento. O único problema meu era fazer OS. O Então o que que eu ordem de fazia? serviço? Patrícia, é onde você entra, Patrícia, você Ordem vai de entrar aqui serviço, isso, a ordem de serviço e fazer todo o checklist, né, tudo bonitinho. certo. E aí onde você entra, Patrícia, o que que eu fazia? A Patrícia fazia o cabeçalho, todos os cabeçalhos, porque eu não tinha Das não tinha ordens de não tinha estudo serviço, nessa ainda, zero certo. praticamente, fazia todos os cabeçalho. Aí o que que eu chegava lá? Eu chegava lá no hospital, como um bom moço, conhecia todos parte operacional, que eu conhecia muito, já estava conhecendo Fez ela muito amizade bem. também, Sim, é isso muita é amizade. importante. Não, eu que eu mais tenho amizade, todo mundo sabe, eu sou muito conhecido em todos os hospitais de São Paulo e no Brasil, o pessoal sabe disso, isso é muito legal. Então, assim, o que foi muito importante, que eu cheguei em você e você fosse o técnico, você é o engenheiro. E aí eu vi que você queria a sala tudo rápido. Uhum, Aí o que eu falei pra você? Falei: "Ó, deixa eu te falar pra você, se você conseguir, porque o que mais atrasa é o OS checklist, certo. fazer as OS, olha as Aham. ideias, fazer as OS, eu consigo instalar esses focos, 3 focos hoje". O cara: Nossa, "Não, tranquilo". Eu falei: "Porque senão vai demorar", que é o que preenche mais os papel pra mim aí o aí, cara falava: "Papel mais complicado". Então o cara fazendo papel, e tal, aí instalei 3 focos até meio-dia, isso, comecei 8 horas que até que meio-dia. era pra 5 dias isso Era para daí. 5 não, é 3 focos, 5 dias eram 5 focos Isso, cirúrgico. Aí instalei até meio-dia, e tal. Aí fui almoçar isso é muito importante, meu vai lá, Deus, vai. isso é muito importante a gente saber que a gente também tem que agradar, assim, isso não é corrupção, é um gesto muito bom, né, que quem gosta de fazer, quem não tem tempo ruim, quem não tem pena de dinheiro, ou que seja, pagar um almoço. Então quando foi na hora do almoço, nós chamamos o pessoal da manutenção, vamos almoçar todo mundo. Quando vem 5 pessoas na fila para pagar o almoço, eu fui na frente, cheguei: "O cara, quanto os 5 almoços?". O cara: "Tá, paguei". Quanto é?". "Não, não". Eu falei: "Tá pago". Porra, Fez a diferença, legal pra caramba, né, cara. fez a Aí o cara: diferença. "Não, não precisa manutenção". O que aconteceu à tarde? Foi todo mundo da manutenção me ajudar a instalar o foco. Olha Porque tinha que fazer isso, cara, estrutura, olha tudo, isso. e as OS já quase pronto. E o meu nervosismo era as OS, É o o papel. Marcos. Era as OS, porque O peso o dos pior focos, que era para todo mundo, que era serrar, era fazer medida, era fazer tudo, isso é furar, o que você fazia. fazer a parte de campo, do campo, né, que o foco você Aham. sabe que tem que ter um campo lá, bora pôr de 10 centímetros, 5 Isso. centímetros, colocar sabe, E tudo tem toda uma bonitinho. metragem aí. Sim, você tem que fazer todo foco ele tem a metragem de campo, né, então você tem que Sim. colocar o metro de altura, se o campo o floco é para 80, ele tem que dar 80, se ele é para 100, ele tem que dar 100 de campo.
Então o campo vai com o médico, depois o médico vai fechando, vai abrindo, E conforme o você, ô Giovanni, sem estudo, sabia fazer sim, isso? isso. Aí quando foi 16h, eu liguei pra Maísa, minha amiga, estava na minha casa esses dias, pessoa muito boa, pessoa que eu tenho muita consideração. Eu liguei pra Maísa: "Maísa, tudo certo". "Não, Gi, você tá brincando". "Mas não é um pouco só, é 5". Eu falei: "Tá os 5 instalado". 3 dias. No dia, no dia. No dia você instalou Meio-dia 3. eu tinha instalado 3, à tarde eu instalei os 2. Aí o que que eu fazia? Quando chegou 15h, eu falei: "Meu, chama o pessoal da manutenção, aqui tem um local, um happy hour na segunda-feira". "Não, tem". Eu falei: "Não, eu quero pagar uma cerveja pra vocês". "Não, mas não, chama todo mundo". Senão a gente não escuta. Vai lá. Eu falei, aí eu falei: "Não, chama todo mundo". Uhum. Aí fui, paguei, fiz esse happy hour, uma caixa de cerveja, as carnes que o pessoal estava comendo e deixei ali um legado que até hoje o Ed sabe que ele é meu amigo, eu converso com você até hoje lá no engenheiro, lá no Presidente Prudente. Então isso é muito importante, você tem que dar algo, assim, para receber de bom senso. Então isso eu estava fazendo mais do que a minha obrigação, porque o que eles fez comigo, né, e tudo isso aí, eles se sentiram grato, então os caras continuam a amizade que eu tenho até hoje, 20, né, praticamente, que é 21 anos, 22 anos de amizade. Tem noção no vínculo de amizade que você Nossa, os muita gente. vínculos de amizade que você plantou na sua vida, cara, e não foi porque você chamou eles para tomar cerveja, a sua humildade, Sim, a sua sim. gratidão, sabe, cara, tá, O e mais importante de tudo, assim, é em questão que eu já pensava no empreendedorismo. E o que acontece, a empresa ela só tinha um técnico na época. hum, E quando eu voltei para São Paulo, né, peguei o voo, fui de avião, tá, Presidente Prudente, voltei para São Paulo, aí trabalhando e tal, aí depois o presidente era alemão, bom, né, mas eu não entendo, né, uhum, tava pelo chão, agora já tá pelo alto, né, e comece umas 2 vezes, né, eu falei: falei para o meu amigo hoje, né, que uhum. o Norma, né. Falei: "Mas eu não tô entendendo", ele era o presidente, o alemão, o cara, né, lá em cima, tal, postura. Eu falei: "Eu não tô entendendo". "Pô, mas você tem que ser técnico". "E pra quê?". "Mas eu não resolvi o problema?". Aí na hora de resolver o problema, sabe, daquele jeito, eu era sempre aquele Certo. cara justo, independente com quem fosse. E fui fazendo meu trabalho, fui destacando no meu trabalho. Só faltava o título, o S papel. o papel, aí foi aonde eu comecei a estudar, cara. Vocês querem saber a melhor parte ou a pior? Hã, É aonde eu falei que não adianta mentir nunca na vida. Aí certo. eu arrumei um certificado, aí sim, eu comecei a estudar também eu comecei a fazer um supletivo, tá. Cara, vai fundo, Eu velho. comecei a fazer um supletivo Você até a quinta, sexta série, então eu já estava aí, escrevendo mais ou menos, tá bom. Giovanni foi lá na Praça da Sé comprar Pronto, certificado, você gente. falou, quem te Vamos contou? lá. Então vamos lá. Não, Aí ele ninguém, aí o ele cara foi já lá na sabe. ele foi lá na Praça da Sé comprar certificado. Então, aí o que acontece, fui lá no A certificado, primeira vez que ele foi pecar na vida, não, isso aí foi o último pecado de é o mentira. último pecado dele, pecou errado ele. Isso, tá Vamos lá. errado. Aí eu fui lá e tal, e fui na onde eu fui? Pra Oswaldo Cruz fazer um curso técnico, cara, uma escola renomada ali na Angélica, né, uma escola top, né. Certo. E aí eu fiz o primeiro semestre, top, passei no primeiro semestre. No segundo semestre, estava com 9 meses, eu fui lá, né, sempre eu pagava 15% e todo dia meus diretores pedia o boleto para pagar, que essa empresa, como a MR paga, tá, a MR paga 100% do curso, 100% da faculdade, todo mundo sabe disso. Só para lembrar, a MR A entre MR é minha empresa, a Grupo MR é a MR, empresa dele, tá? Grupo MR é minha empresa, ela, o pessoal sabe disso e você sabe que eu não tô mentindo, tá. Ele investe no funcionário. Sim, curso de torneiro, tornearia, tudo a gente paga e todo mundo sabe disso, né. Então hoje está se formando, então isso é muito legal. A MR Certo. tem hoje eu não sei se a MR tá melhor que a Maquin em questão de funcionário, né. E se tiver algum funcionário que for dar o golpe nele, não adianta, ele já sabe que foi da Praça da Sé, então Sim, esquece. sim, com Tem certeza. tem que levar Não, o boleto. hoje tá legal, hoje você vê o muro lá, 3 meses e você faz e você consegue o Tá certificado, mais você fácil. não, sim, você tem que saber o básico, né. Certo, certo. E aí beleza, aí eu fui na Oswaldo Cruz, um dia me chamaram na secretaria, cheguei lá, porque o cara que fez, ele é tão burro, que Hã. ele fez antes do MEC, ele fez um negócio depois do MEC. Tudo que você faz depois do MEC, se ele fizesse, exemplo, se ele fizesse em 98, não dava nada, porque não tinha acusação do MEC. Certo. Aí quando me chamaram lá, falou, eu falei: "Ó, vou falar a verdade", Aham. deu um frio na barriga, né. Isso Aí quando isso deu um frio na para o dono barriga, da quando eu empresa, cheguei para o aqui, chefe. quando eu pisei nesse podcast aqui que eu Imagina, isso para o dono te chamou lá para conversar, o chefe, na Oswaldo, na empresa, não, não, na na faculdade. Oswaldo Cruz, Tá, isso. Aí chegou chamaram para você lá, conversar. explicaram o certificado, bonitinho e tal. Eu falei: "Eu vou falar a verdade pra vocês, eu tô pagando tudo certinho, tá, e realmente aconteceu a pior coisa que tem, e eu comprei mesmo esse certificado", logo sem muita investigação. Você comprou o certificado do colegial, foi isso? Eu comprei o certificado do colegial pra poder entrar Para poder entrar na no faculdade, curso técnico, no é. curso técnico. E aí beleza, aí assim, a única coisa que eu tinha de frio na barriga era falar para o meu chefe, cara, que todo dia, todo mês ele me pedia o boleto, eu não dava esse boleto pra ele. Muchacho, ele me chamava de muchacho: "Muchacho, cadê o boleto? Cadê o Mas estava boleto?". tirando nota lá Não, no nota curso técnico. boa, minhas nota boa, porque eu chegava tudo que eu foco, Aí, eu consigo.
Olha entendeu? isso, cara. Igual, vim focado pra cá, espero que saia bem, espero que vocês Aí gostem, tem um mas se monte tiver crítica construtiva pode criticar não, também, não tem problema. e sabe qual é o problema? Sabe qual é o foda, cara? É é que o cara que fez o colegial não tirava nota. Sim, com certeza. Verdade, perfeito, teve muita gente que desistiu. Tinha muita gente que colava em Sim, você, sim, eu pra estava aprender com sempre você. focado, muito por quê? Porque eu já tinha a parte prática, então eu levava pra teoria, mas eu tinha prática. Quando Você eu ia tinha para laboratório, vivência, eu você já tinha tirava de letra no vivência. laboratório, entendeu? E o pessoal colava em você na Sim, aula? laboratório precisamente, então "Ô Giovanni, me explica eu isso aí, trocava a cola do cola em mim laboratório aqui, pela cola vai comigo". teórica, entendeu? Isso era muito importante, isso aí, muito importante. Caramba, cara. Cara, era lei da sobrevivência, eu fazia isso, eu não Aí o curso sobrevivi. técnico te chamou, você jogou a real e falou: "Ó, comprei isso Joguei a aí". real, aconteceu, e o que que a moça falou? Falou: "Você, Giovanni, faz assim, como você é uma pessoa que tem boas notas, tem boa assim, não Cara, falta nem tô nada, falando que é um baiano doido, gente. você vai estudar 5 anos, você vai terminar, tem 5 anos para você pegar o exemplo, eu terminava o estudo Hã. e tem 5 anos para eu pegar o certificado. Aí Mas você fez os 2 agora. não, não. Sim, no caso dela eu poderia estudar. Opa, vai me reclamar aí que eu tô afastando o Imagina. microfone. Aí o que acontece? Eu fico a vergonha, aí você ficou com vergonha. E falei para Deus: "Mentira, nunca mais na minha vida. Certo, Não tem que mentir, você tem que certo. falar a verdade", porque a mentira ela traz muita negatividade, a Você foi mentira fazer ela o traz. supletivo do segundo ano, foi fazer Não, aí eu voltei, vamos voltar pra realidade. Cheguei no meu diretor, falei: "Devani, eu tenho que conversar com você". Aí ele: "Tudo bem, muchacho", eu tinha acesso livre à diretoria e certo, presidência, tá, porque eu era vocês funcionário da empresa, entendi. entendeu. Então quando eu cheguei lá, falei sentei, ele falou: "Muchacho, o que que é? Tudo bem e tal?". Qual foi Aquela o postura do cara, que tal. você aprontou? Aí cheguei e falei pra ele: "Sabe por que eu não tô até hoje, Devani, eu vou te falar uma coisa, é crítico, mas não vai acontecer mais nunca na minha vida. Sabe quando você pede um boleto?". "Sim, e o boleto que não", eu falei: "Então, sabe por que eu não pedi o boleto? Porque eu tinha comprado o certificado. E eu sabia que um dia a casa poderia cair, eu estava prevendo isso, e um dia você ia ser desonesto pedindo o boleto e a empresa pagando a escola". Ele: Caramba, "Nossa, cara. vai de lá, mas eu não acredito que você fez negócio desse", mas dando um jeito de ironia, alegre, né. Certo. Beleza. Então assim, aí começou tudo, eu falei: "Aí, Devani, perdi a cre não, você não perdeu a credibilidade, você perde a credibilidade se eu não soubesse, se você tivesse fazendo um curso, não tá fazendo". Olha isso, Aí cara. ele falou: "Vem cá, vamos fazer uma coisa?". Pegou lá o papel, "Você vai procurar uma escola e a empresa vai pagar". Olha isso. Porra, legal pra caramba, os caras eram muito bom, cara. Aí eu peguei: "Devandi, deixa, eu vou estudar na Você foi pública". cercado, né, gente. Sim, Por isso que sim. você é essa pessoa. Aí eu falei: A "Eu gratidão já sempre esteve à sua volta. teve do minha volta". Aí eu falei pra ele que eu falei: "Não, Devani, eu vou estudar na pública, não preciso, não tem necessidade". Ele falou: "Não, não, beleza". Aí vai, eu falei: "Não, eu vou estudar na pública", "Então beleza, mas você me traz o". O boleto, Não, o boletim, um número lá do da pra ele matrícula. acompanhar tudo bonitinho, né, não. Então É, legal, levei, esse baiano é meio doido, fui entendeu? estudar, tudo bonitinho, mas eu nunca, aí depois eu terminei, aí o que acontece, eu passei na Internacional, ali em Osasco, estava escrito, segundo colegial em 3 meses. Falei: É aí "Caraca, mesmo. legal". Passei lá, tal, fazer, aí eu falei pro cara, aí foi um dia, fui 2, mas não tinha tempo, porque eu trabalhava demais à noite. Você lembra que eu tô te falando, eu Puxado, comecei a cara, puxado. viajar, e Sim, eu sim, comecei a sim, ficar sim. mais importante, que a minha mão de obra era muito Sim. boa. Aí eu cheguei no tinha um japonês, ei japonês, não vou falar seu nome não. Aí tinha um japonês, aí lá todo mundo que estava lá, ó, pra você ver, né, porque eu tinha ansiedade de crescer e eu precisava só do papel, naquele Uhum. momento. E aí eu cheguei no Japão, aí o cara, pô, você tem que fazer a prova é assim, assim. Eu falei: "Meu, mas eu não tenho tempo de fazer a prova", Uhum. porque aí ele: "Não, mas eu não tenho tempo de estudar". Eu falei: "Quem é o dono da escola?", meu, japonês, e os caras que estavam estudando comigo, ele é Hum. tudo da civil ali de Osasco. Esse dia eu Certo. estava conversando com os policial civil, depois ele vai ver meu podcast, ele sabe disso aí, estava falando disso aí, estava falando disso. O civil antigamente tinha até a 4ª série, a 3ª série, não Certo. tinha estudo. Aí eu fui lá e falou: "Meu, o cara ele foi policial federal de Santa Catarina". Cheguei lá no japonês, o japonês velho, falei: Qual que é o "Ô". nome do japonês mesmo? Não, não vou falar não. Tá bom. Eu acho que ele nem tá mais aqui, nesse mundo mais, né, Esse mundo vai. aí eu peguei e falei pra ele: "Como é que meu problema é a prova, e assim, eu não tenho como fazer, esse curso, porque eu viajo muito". Mostrei pra ele, ele mandou fazer uma redaçãozinha, fez uma redação faltando L com R lá, faltando um monte de Certo. interrogação e tal. Ele falou: "Beleza. E o que que você quer fazer?". Eu falei: "Eu pago o dobro pra não vir aqui, só vim aqui só fazer a prova, já com tudo ticado, mano, já com tudo Olha já isso. anotado". Aí era 800, mentira, era 400 na época, Hã. isso era em 2005, Certo. eu paguei 800. Hum. E aí, nesse certificado, 6 meses virou 6 anos, cara, não chegava não. Eu ansioso com esse certificado. Olha aí. Aí chegou o certificado de Santa Catarina, à distância, tudo Certo. bonitinho. Aí levei na empresa. Aí eu cheguei na empresa e falei pra minha amiga Elisângela, o pessoal que eu falo que é minha amiga, porque é meus amigos até hoje, tá. Certo. Falei: "Elisângela, Tá puxa aí, ó. aí, que eu quero ver se é a casa que não vai cair mais". Ela: "Giovanni, você é cara de Mas pau". Eu falei: "Não, aconteceu". Foi e puxou. Sabe o que aconteceu? hã. Eu acabei fazendo certificado pra um monte de gente na empresa que chegava que não tinha o segundo colegial, não tinha, porque assim, o pessoal, a dificuldade das pessoas, muitas vezes, as pessoas, é assim, um cara que nem eu não jamais ia estudar, conseguir, sabe, o tempo de estudar, eu sou muito hiperativo, ficar na sala de aula, eu estava Então, perdendo cara, tempo, a minha idade você já não tra era mais pra estar na sala de aula, eu tinha que você crescer. trabalhava no você estava com quantos anos nessa Hoje eu tô com 50, nessa época eu estava com 27, certo. não, 37. 37, não dá, não dá, não dá tempo.
Uns 37, não dá tempo não, 36 anos aí, você Certo. coloca aí. Aí beleza, consegui isso, aí pronto, minha vida começou a melhorar. Por quê? Através desse certificado, eu já estava escrevendo bem tudo, escrevendo Começo bem, mas continuando comendo R pelo L, tá, faz parte da vida ainda. Aí beleza, eu fui trabalhar e eu comecei a viajar, aí depois eu viajei para Manaus, aí a empresa me Tudo con pela empresa. tudo pra empresa, 5 estrelas hotel, tudo top. Olha isso. Aí a empresa me convidou para passar pra empresa. Aí mas só que eu ia trabalhar com uma pessoa que é minha amiga também, Sandra, ela sabe disso, mas não tinha como trabalhar com a Sandra, cara, porque era o meu setor era outro, era logística, e a Sandra era toda cheia de exigências, muito sabe. Eu falei: "Não", aí me chamaram lá os Sandra 2 trabalhava em que setor? da parte de logística, Logística, tá. e eu era a parte de campo técnico, Não, né. você é mão de obra. Sim. Você é Aí chão de aí o fábrica. Devani chegou e o Norman, os 2 cara top da empresa, Certo. milionário, me chamou lá, falou: "Giovanni, hoje chegou sua oportunidade". Aí beleza, fiquei mó feliz, fui conversando, que é oportunidade única, tal. Falei: "Devani", quando falou pra trabalhar pra Sandra, eu falei: "Devani, eu não vou trabalhar com a Sandra, Logística eu não toco. não". "Ué, por quê? Pô, é uma oportunidade, Giovanni, você não vai Não, ter mais". Eu falei: "Vou". logística eu não Eu toco. falei: "Só se você me mandar embora a partir de agora, porque eu vou ter a oportunidade que eu quero, que é a parte de técnica". "Não, você não vai ter, que sair a ter um desrespeito, você não passar pra empresa, porque você ainda estava como motoboy", mas eu fazia Uhum. tudo na empresa, né. Certo. E minha parte mais, se você pensar, é tanto O quando pessoal não tinha te passado ainda como técnico? não, não, ninguém nunca como vai passar um cara para o técnico se ele não fez o curso técnico? Mal auxiliar técnico. Eu ainda estava como motoboy ainda. Você estava na Oswaldo Cruz ainda ou não? Hum. Na facu não, saí. No Como técnico estava saiu? na como que estava lá, meu amigo? Como você volta com a cara você já explicou, não tem Ah, como. é verdade, Você porque a perde casa você caiu, o perde negócio do a certificado, é verdade. você perde um É pouco verdade, sua, é sabe, verdade. sua essência, não tem como voltar. Mentira, você vai para o professor tá sabendo. Entendi, Ela entendi. falou que o professor não ia saber, mas lógico que o professor ia Claro que é. saber. Um comenta com o "Ah, o outro. professor ia saber", você vai para o professor, você É, vai se sentir bem. isso. E aí beleza, aí eu fui pra Manaus, lembro que hoje teve um dia que eu fui pra Manaus, fui passar 3 dias em Manaus. Eu voltei em Manaus até meio-dia, resolvi os problemas. Tudo meu era mostrar que meu serviço era muito rápido pra Certo. ter porque era E minha com era qualidade. meu era é lógico, quem Olha, trabalhava naquela empresa tem que ter qualidade até hoje, a olha empresa é isso. top, né, você colocar Grupo Guest aí, pelo amor de Deus, a empresa é top. Entendi. E aí beleza, aí eu me passaram aí depois me chamaram de novo pra passar pra empresa já como auxiliar técnico, só que eu ganhava a mesma coisa de um técnico, o salário era Entendi. muito bom, né, imagina você sair de 1.680 para Olha 2.900, isso. com ticket, quando não tinha Com todos os nada, com benefícios. carro da empresa, todos os benefícios, sabe, eu viajava de avião mais do que tudo, minha Foi mão promo suava. fo É, foi uma uma promoção muito grande. evolução Aí monstruosa. voltei de Manaus, né, como eu te falei, fiz o serviço em Manaus, Uhum, voltei 4 horas e pouco de voo, né, voltei, fiz o serviço. Aí quando chegou uma época que a empresa me chamou para passar, que era o meu campo, eu falei assim: "Agora eu uhum. aceito". Ainda falei: "Ó, Devani, tá vendo, eu falei para você que eu ia fazer por onde, que você me convidasse de novo". E eu passei para a empresa e foi um sucesso, né. Só que eu trabalhei nessa empresa quase 10 anos, né, e registrado como auxiliar técnico, mas Certo. auxiliar técnico, mas o cara que dava treinamento para todo Sim, mundo. sim, A sim. empresa foi crescendo, nessa parte a empresa tinha uns 40 funcionários, imagina, a empresa começou de 6 funcionários, já tinha 40 só ali Certo. na empresa. E aí chegou eu fui com o meu trabalho, eu fui trabalhando, eu comecei a fazer grandes projetos, Rio de Janeiro, Nordeste, ir pra Colômbia, né. Então assim, Fora o network que você não, montou aí. sempre eu fui mutando, sempre eu fui deixando coisas boas. Eu chegava no local, um exemplo aqui, estava errado algo. A pessoa: "Não, o técnico preguiçoso", ele fazia um documento e pegava o voo de volta. Você já ia "Não lá e está fazia. adequado". Não, eu falava: "Meu, Marcos, você tem alguém aí? Cara, vamos fazer isso aqui". Olha Se a isso. empresa vinha, ó, só que a empresa não pode saber, realmente não podia saber que eu ia Sim, mexer na parte estrutural. certo. E eu fazia e deixava credibilidade onde eu passava. Eu fazia grandes instalações, na época era instalação de 50 milhões. Olha É, isso. na época de 2000, hoje é que deve 500 milhões, né, 1.000.000. Certo. Então assim, foi muito importante a minha história. Aí quando chegou uma época que eu comecei a viajar muito, muito, eu tinha fazido bem meu conhecimento, e assim, os grandes Você hospitais fez um pé de meia aí também, nesse intervalo? eu fiz o pé eu cheguei a comprar um apartamentinho, mas ainda estava devendo ainda, Certo, eu fui muito assim, quando você quer ser empreendedor, você não pode ter medo. O certo. mal do mal empreendedor, a pessoa que tem medo, ele não pode ser empreendedor. Tá? Você Repete. também não pode fazer dívida, isso é muito Repete importante. pra eles aí. Sim. Então, assim, o Eu que eu nessa parte o empreendedor não pode ter medo, não pode ter medo. O nem empreendedor ele tem que ser receio. agressivo. Ele tem que ter receio, ele tem que saber o que vai fazer e vai dar certo. Nunca eu acho essa palavra "acho" eu não uso nem nos clientes, é tanto que eu ainda eu tenho hoje sócio meu, né, que depois eu vou explicar do meu sócio, Uhum. e acho, a palavra acho era uma confusão que arrumaram comigo. Não existe palavra acho para o cliente, porque o cliente ele quer solução. Certo, Ele chamou você porque ele não sabe, ele não precisava te chamar, entendeu? Ele pagou o certo, voo, ele pagou a hora técnica, entendeu? certo. Então, assim, isso é muito importante. Uhum. Você ter agressividade em tudo. Depois você vai saber, depois você, em questão da empresa. Eu cheguei para um técnico, né, eu falei para um cara: "Mano, você quer montar vamos montar uma empresa que você estudou, você tem um técnico?". "Não, então por que você está me chamando também?". Bem irônico. Aí eu olhava do lado, os caras falavam 3 línguas, outro falava 4, alemão, eu mal mal baianês, cara, mas eu tinha boa mão de obra.
Aí eu falei: "Mano, eu vou sair". Aí eu pedi 6 meses antes da empresa, tá. Não fui aqueles cara pilantra que E deixar a sai, empresa na mão. nunca fez um serviço por fora, nada. Peguei, expliquei pro diretor, né, que meu negócio era direto com diretoria, Porque né. acabou a mentira, cara. Sim, não Agora é tinha mais mentira, é transparência. É transparência. transparência. E aí eu peguei eu peguei lá minha empresa que eu estava montando, mostrei pra ele, sabe, que eu tinha um Você projeto. mostrou o Sim, projeto. fui bem lá em cima pro presidente, não a empresa, Sim, mostrei tudo que sim. eu estava montando, só não tinha dado ainda na junta comercial, Sim, né. sim. Aí o que acontece, foi nessa parte aí, eu dei 6 meses pra empresa, só que a empresa não acreditava: "Porra, como chega um cara de motoboy, aonde que tá, pô, eu vou que o carrão, Auxiliar todo técnico. troca carro a cada 2 anos na empresa, né, Uhum. 3 anos". Auxiliar É, mas técnico. auxiliar técnico, mas nenhum técnico ganha mais que eu, nenhum, não existia. O meu Devani me falava, tipo: "Nenhum técnico vai ganhar mais que você aqui", porque não tem como. Entendi. Eu quando o pessoal tinha 14º, eu tinha o quinto. As empresas que você ia prestar serviço, fazia questão que fosse você fazer a Sim, manutenção? sim, Olha porque o que que isso. eu fazia? Eu depois nós vamos entrar no outro Sim, podcast, em questão de parte de treinamento, ventilação, essa sim, parte aí, o sim. que que eu fazia? Aí a empresa vendia muito, aí chegou a HN1, lembra da HN1 quando ela começou? Sim, Ela sim. vendeu 2.500 ventilador. Esse Certo. ventilador ficava na Paraíba. E Uhum. foi dizer, a Paraíba foi transportado para todos os estados o estado de São Paulo, porque foi federal, né, então todo Certo. Tocantins, tudo quanto é lugar. Aí quem foi para instalar? Eu e mais 2 3 E técnicos, você cara, dava e eu sabia. orientação. E aí o que acontece? A minha parte é a parte técnica, é a parte operacional. Mas aí essas empresas chegam uma hora que elas falam que tem tudo é cultura, mas não tem como, porque a HN1 ela veio de surpresa como fosse a Covid, Sim, mas sim, com sim. mais menos, né, Co perfeição assim, como né, eles agressividade, né. isso, É. isso. Aí eu fui comecei a dar treinamento de ventilação. Aí o que que eu fazia? Quando eu saía da empresa, eu ficava até uma hora, meia-noite, mexendo no ventilador. E chamava o fisioterapeuta, me ajudava. Chegou. Na programação do Sim, ventilador, olha fazendo, isso, eu cara. ficava todo fazendo sistema de operacional, clínico, Uhum. sabe. E vai aprendendo. Quando chegou uma hora que veio HN1, o que que precisou? Dar treinamento, todos os técnicos tinham que ter conhecimento técnico. Ninguém E o que que tinha. fazia? Eu tinha a parte que a prova era direto da Alemanha, tá, depois eu vou te falar nas provas, não sei se vai dar tempo. Uhum. As provas, quando você fazia as provas de treinamento, quando chegava na hora da prova era direto com a Alemanha, 2 vezes, se eu errasse 2 vezes, acabou. Eu Caramba. nunca errei numa prova, minhas provas eram tudo 98, 99%. Porque Porque eu focava. você teve humildade de conversar com o fisioterapeuta também para Sim, saber as sempre. E o programações, técnico ter mais conhecimento, porque tinha muito técnico lá, entra módulo muito no. ventilatório, tudo essas coisas, Sim, tudo tal. sensibilidade, tudo Porque bonitinho, você era tudo. técnico, você sabia que Sim. tinha que ligar, você sabia o eu acho Eu que o me obri técnico tem que saber ligar, Instalar bonitinho, montar o instalar, equipamento, sim. ver fluxômetro, Mas essas eu queria coisas. ir além disso, e assim, e era muito legal, né. E aí eu lembro que eu fui fazer em Bauru, né, a instalação em Bauru. Aí eu Caramba, cheguei em cara. Bauru, eu fui instalar o Você sabe que equipamento. tem muito profissional hoje da saúde que não tem esse interesse que você tem, que não sabe montar um ventilador nem programar um ventilador. E detalhe, o cara tá numa sala de emergência, o cara tá dentro de uma UTI e não tem esse interesse em aprender. Sim, e assim, o importante é você ter todos os conhecimentos, você tá além, né, do que Além, você sabe, né, isso é muito além. importante, você nunca aprende, a gente tá sempre aprendendo, mas o que a gente puder aprender a mais é bom pra Sim, gente, sim, né, porque fica pra gente, não vai ficar certo. na empresa, né. E aí eu cheguei e Passou nas provas na minha Alemanha? aí assim, aí não tinha treinamento na HN, não deu tempo. Passou nas provas lá. Você tirou 98, 90. 98 era mesa cirúrgica, ventilador, foco, mas ventilador ninguém me colocava, por quê? Porque como eu era um cara muito hiperativo, Certo, então para eles era muito mais importante trabalhar na parte de instalação. Porque certo. instalação, ninguém queria trabalhar em instalação, quer Uhum, instalar, exemplo, instalar uma estativa, instalar um foco cirúrgico, certo. instalar mesa, Isso dá trabalho. É mais bruto, não, pra mim é normal, né, mas para Certo. eles que depende da nutelidade, tem muitas pessoas que é Nutella e você Aham, sabe, em todas as estruturas. Esse cara sim, não quer serrar um tubo, medida, se exemplo, deu um exemplo, foco uma altura X, eu ia certo. lá, pô, serrava, eu tinha confiança total de serrar, de fazer qualquer equipamento, encurtar qualquer tipo de equipamento. Quantos milhões ele fosse, ele fazia sozinho. Então, pessoa que só eu fazia isso aí, porque eu partiu de mim. Exemplo, você Certo. comprar uma estativa para entrar, por exemplo, o aparelho de anestesia Primus, né, da Dreg. Aham. E aí quando eu vinha cá, encaixava na anestesia, ela subia o aparelho e levava para o anestesista para quê? Para não contaminar o campo cirúrgico, Ok. né. Então ali o que acontece? Se a altura não bate, é como você fosse na tomografia, a altura não bate, o que vai acontecer? Não vai pegar. Então eles vendiam, exemplo, com 40 centímetros, com 80, eu tinha que serrar metade. E eu fazia isso no campo E mesmo, ninguém queria fazer serrava, isso. fazia furo, tudo Ninguém bonitinho, queria entendeu. fazer isso. Não é que ninguém queria fazer, ninguém procurava fazer, até porque não pode fazer por orientação técnica. Só que, exemplo, a multa é 5 milhões. Se você está seguro a fazer, tinha um cara que o nome dele é Gabriel Martinez, tem até hoje, Uhum, ele é um cara que confiava muito no meu trabalho, uhum. e assim, eu lembro que tinha uma multa no Hospital Unimed Rio, essa lá foi uns 50 milhões essa venda aí. Certo. E tinha 15 dias para inaugurar. E quando chegou na parte testativa, eles chamaram 6 empresas. Aí eu peguei, eu lembro que, ó, você vê, você ganhava, embora por você da empresa, 4.000, né, três mil e Uhum. novecentos. O primeiro serviço que eu comecei a trabalhar, como empresário, eu cobri 13.000, Certo. 13.500. Fui no Hospital Justo Batista ali no Rio de Janeiro, eu terminei em 2 dias. Eu ganhei 13.000 em 2 dias, só com pessoa.
Quem ganhava isso no mês, 2, 3 meses, 4 meses. O projeto da sua empresa começou quando? O meu projeto da minha empresa, ela começou na verdade, Você assim, saiu já aí da Guedes? eu fui me vendo que eu não tinha como falar inglês, Tá. eu não tinha como falar espanhol. E vem E eu tudo em inglês, né? sim, não, vem não, mas na verdade vem em espanhol, né, e Vem assim, espanhol mas também? quando você trabalha, quando você pega o manual técnico, você já se identifica com a língua exemplo, Portunhol. serviço, com portunhol, que seja até o inglês mesmo. Uhum. Através de você ter um conhecimento técnico, você focou naquilo, eu sou uma pessoa quando eu foco, eu consigo Certo. fazer a instalação, não tinha nenhum problema, né. Então assim, em questão do treinamento, aí quando eu cheguei em Bauru falando do ventilador, não tinha treinamento ainda, aí quando eu cheguei em Bauru, tinha pessoal não, os médicos da região, os fisioterapeutas estão tudo aí, mas eu falei: "Mas pra quê? Tem um fisioterapeuta aqui, da Você Maquê?" Não, aí o cara eu liguei da Maquê: "Não, Giovanni, a gente tá muito equipamento, foi 2000 e poucos equipamento". Caraca, mano, aí eu gelei, você mano. vai dar aula para os A gente fisioterapeutas. foi dar aula para fisioterapeuta e os médicos, porque ele é E os cidade, médicos. interior, né, interior que sabe como é que é, você tem identificação. Aí vai o Aí beleza, Giovanni, vai eu ó. instalar, mas sempre o que acontece, chegou uma época que eu comecei a levar a Patrícia, Tá. aí eu fazia A esposa. instalação e a Patrícia programava. Tá. Com cartão Aham. de soft, com cartão de soft, bonitinho, né. Certo. Então comecei aí beleza, dar treinamento, falei: "Pessoal", eu falei: "Vou dar um treinamento pra vocês, mas um treinamento operacional, Uhum. entendeu, que a parte clínica não é, pô, só apen" Certo. aí eu brincava ainda, meu negócio é um martelo e um sabe, e um prego e tal, sou Aham. aí comecei a fazer o processo tudo bonitinho, aí fui dar o treinamento, eu falei: "Pessoal que eu apenas era um técnico", lógico que eu não ia fazer que auxiliar técnico, né, Certo. eu apenas era um técnico Uhum. e eles iam me ajudar, eu ia fazer a parte operacional que eles precisam e vocês já são médico fisioterapeuta, "Não, Giovanni, sem problema". Aí eu comecei a fazer, aí, sabe, e comandar mesmo, e ter autoridade ali com o equipamento, e fui gostando, porque eu aprendi com as pessoas que estavam ali. Isso é muito legal, entendeu? Você aprender com as pessoas. Uhum. E ali eu fui aprendendo, fui fazendo, depois terminava o todo aquele, 2 horas, mais ou menos, de treinamento, depois eu dava para outro turno que era tarde, Uhum. aí eu pedia para mandar uma ou que seja uma crítica construtiva, mas que mandasse um feedback para a empresa. Aí eu Só mandava o elo e-mail, todo mundo e-mail, enchia o e-mail da só empresa de elogio. elogio. Cara, sempre eu fiz isso. Entendi. E aí eu fui indo, aí chegou uma época que eu, né, via como eu te falei, eu falei: "Eu vou montar minha empresa". O Giovanni, por instintivamente, ele mesmo já fazia o marketing dele, ele mesmo já criou a autoridade dele. Isso é natural dele. Sim, E aí você criou sua empresa. aí eu comecei minha empresa bonitinho, aí quando chegou 6 meses eu fui na minha Saiu pela porta da frente? sim, tanto que eu fui trabalhar para a empresa de novo, né, eu Tá. fui fazer serviço no hospitais, em tudo quanto é lugar para a empresa. Ó, você vê, chegou uma época que a empresa tinha que me pagar dentro de 3 meses 300.000, eu só com funcionário, eu não tinha nem base. A minha base quando eu comecei era a garagem do prédio, que era a garagem do prédio CDHU que eu morava, e eu Uhum. colocava empilhadeira, entendeu. E aí imagina você quitar o apartamento que você tinha comprado, você quitar pegar seus carros, você vendeu comprar todos os carros, inclusive eu comprei Uhum. os carros dos diretores da A Pa empresa, à vista. a Patrícia, ela abraçou o seu projeto? A Patrícia, ela viu Colocou muito com estressado e ela viu que eu queria algo maior e chegou não, nunca colocou. A Patrícia, ela sempre foi a pessoa que ela foi sempre nunca desmotivou. "Filho, se você quer, você pode, sai, se, né, sabe, ela por uma empresa ser acreditava boa e no homem que tudo, né". tinha, cara. E eu falei: "Patrícia, acredita que vai dar certo e você não, não sai, você tá muito estressado". E eu saí da empresa e, assim, foi muito bem, assim, sabe. E a Patrícia, ela já quando eu saí da empresa, a Patrícia já entendia um pouco de ventilação, Certo. já conhecia um pouco do meu porque eu viajava muito com ela, eu não poderia viajar, mas, por exemplo, hotel lá era R$ 400, eu pegava hotel de 70 conto na estrada, motel, Olha né. isso, cara. Então, assim, ela foi uma pessoa muito importante nessa parte. Então, quando eu entrei, entrei com ela. Então, ela é a base da empresa, Tá. né. Aí depois veio o Maurício, né, que era funcionário da Maquê. Aí eu contratei mais 2 pessoas da Maquê, aí veio o Maurício, quer dizer, estabilizei a assistência técnica da Maquê. Tá. Então você montou a sua empresa, inicialmente era assistência técnica. Sim, aí para instalação de equipamento em geral, era A parte de empresa comprava da Guedes lá os não, não equipamentos comprava, e eu você fazia direto instalava. para a Guetti. É isso, não, a Guetti vendia para os hospitais e E eu instalava nos hospitais você era direto com a indicação, Guetti, entendi, direto com a Guetti. Então, assim, entendi, você imagina o significado de você trabalhar numa empresa com você fazer serviço para a própria empresa nos hospitais. você O prestava seu serviço pra conhecimento Guedes ampliava agora. mais ainda, né, Você porque deixou de ser funcionário e você virou um sim, parceiro da aí eu Guedes. fui um cara, assim, muito importante em documentação, PPRA, toda a Uhum. documentação, acreditar sempre na assim, 15 se você hoje para ter uma empresa, você primeiro tem que ver a documentação. Sim. Então você tem que ter o técnico de segurança do trabalho, você tem que ter conexão com o engenheiro de segurança do trabalho, você sabe que isso é muito importante hoje. Então, assim, tinha local que a própria Maquê, ela não entrava, porque ela não tinha esse KNAI para fazer isso, mas eu já Entendi. tinha quando eu chegava no hospital, já tinha toda a minha documentação. Então eu conseguia entrar em qualquer obras grande, entendeu? Por quê? Porque eu seguia sempre ali as normas bonitinho. O lugar que eu mais trabalhei foi o Rio de Janeiro. Caramba. Então, assim, eu fui crescendo e Deus foi abençoando e fui trazendo pessoas para mim. Aí depois foi A aumentando, a equipe foi empresa aumentando. foi aumentando a equipe, foi aumentando o espaço,
né, e Aí você saiu lá do CDHU, saí do CDHU e fui ó, pra você ver como é que é, peguei o CDHU, tinha comprado por 40.000, vendi por 170, comprei um terreno de 250. o cara é foda. O cara faz acontecer, mano. Aí eu peguei o terreno, comprei 250, depois eu troquei esse terreno numa casa lá na onde eu não onde eu moro hoje, no mesmo condomínio, Uhum, e foi 540, então fui sempre ampliando minhas coisas. Antes disso aí eu fiz uma casa que é um prédiozinho, eles são 6 andares, ele tem 8 ou 9, eu tenho esse prédio, tá, hoje. uhum, Eles são 8 apartamentos e um comercial, certo. né, eu fiz durante a empresa, fazendo todos Uhum. os processos. E e aí a vida veio melhorando, tudo melhorando, sabe, fui trazendo minha familiares também pra próximo de mim, trazendo aquelas pessoas que eu gosto, os meus sócios virou funcionário, o Maurício veio como Que ano é sócio. esse aí já? Isso aqui já era em 2000, eu saí em 2009, 2010, que eu saí da empresa. 2009, 2012, eu venho trabalhando, já tenho 15 anos de empresa hoje, vai Em fazer 3 hoje. anos você evoluiu dessa forma, Evolui cara. bastante em 3 anos e assim, e o que é importante, não gastar, investir na empresa. O que manda na empresa hoje é você investir na empresa. As pessoas não sabem separar o dinheiro da Não, empresa, o dinheiro pessoal? e isso, o CNPJ ele é separado, os meninos sabem disso, eles tudo sabem disso, sempre na mesma reunião tem. O CNPJ não faz parte, exemplo, você é meu sócio. Ah, mas você fez um negócio que a empresa lá, exemplo, tem 500.000 em caixa, mas você precisa de 100.000, não. Você tem que fazer negócio em cima do seu salário e sempre a empresa, ela passou de até 500.000, você não vai, não busca nada no caixa. Passou de 500.000, você tira o seu lucro. Tá, Então, isso é muito importante. Igual a pessoa vê o cara aí no fala, não, o cara que deve 1.000.000, qual que é mais é não sei o quê, né? Você sabe já quem eu tô falando. sim. Quem é mais rico? Quem deve 1.000.000, quem não deve nada. Não, quem deve 1.000.000 não, Deus me livre, estou fora, devolver 1.000.000. Um Uhum, pequeno empresário, ele não pode dever, porque se dever ele quebra, ele não tem respiração para poder sustentar uma dívida, entendi. entendeu. Até hoje eu não gosto de dever. A nossa empresa trabalha com o nosso dinheiro, nós trabalhamos com o nosso caixa. A nossa empresa hoje, se exemplo, eu falo para pessoal: "Gente, nunca atrasou o pagamento", ó, todo mundo tá de prova, isso aí vai sair no ar, né. Nunca atrasou o pagamento. A lei lá é eu mandar embora, quando você quer ir embora, ser mandado embora, eu mando você embora. Acabou, não precisa ficar Não, dando para nó, pagar faltando, tudo dando isso. atestado. Então na minha reunião eu falo: "Gente, não precisa faltar, se você por acaso querer Tá sair, cansado? conversa o motivo, fala o que é o motivo. Se o motivo ser melhor para você, se o motivo ser uma coisa que eu ver que você vai poder ter problema, eu vou te falar o pós e o contra". Você não tem nenhum problema em pagar Não, Deus o me livre, nunca, acabou, nunca, acabou, nunca, cara. nunca. Isso aí para mim O não que eu não o que eu mais vejo hoje é cara segura insatisfeito e a coisa não anda dentro da empresa também. Fica sim. dando atestado. E aí os meus sócios foi virando os meus funcionários, sempre que eu contratei alguém, eu falava: "Ó, Hum, vou aqui é uma empresa que um dia você pode ser dono". E foi verdade, hoje eu tá. tenho hoje tem eu vou deixar a empresa hoje com 5 sócios, mas eu fui muito A inteligente sua nessa empresa parte. tá alocada aonde hoje? Ela fica em Barueri, na Rua Etiópia, né, agora eu tô indo para um galpão de 2.000 de quase 3.000 metros, 2.500 de área. Eu tenho mais outro galpão de 1.000, tenho um galpão de 1.900 e tenho mais 2 galpões para poder. Não presta mais assistência, agora você fornece Agora a assistência é nossa mesmo, a gente presta assistência diretamente para os hospitais, focado diretamente nos hospitais, certo. né. Então assim, aí o que acontece, eu montei tem a Motion Reis, que era a parte estrutural, Uhum, ventilador, aspirador, tudo, aí eu fui abrir a Analista. A Analista é em homenagem à minha filha, né, certo. eu não sei se eu falei para você antes nos bastidores, Hum, mas minha filha foi que ela nasceu e ela teve muito ficou 1 ano e pouco internada certo. praticamente, Você falou de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 6 meses, a Analista. E faleceu. eu tinha que colocar um nome dela, o nome dela tinha que existir, porque Certo. assim, ela é muito querida nos hospitais, aonde Uhum. andou, né, nos hospitais. Então eu peguei e abri uma empresa, em homenagem à Analício. Isso é Certo. empresa de calibração e transporte. Empresa Calibração e e transporte. transporte, meteorologia, todas as calibração, né, de certificados, segurança elétrica, essa parte aí, né. Caramba, É. cara. Mas E aí de depois eu abri a Motil Med, porque eu vi muito visualização nas camas. Uhum. E aí o pessoal falei comecei eu abri sempre sozinho, tá, não abri com sócio nenhuma empresa, depois eu colocava o sócio quando deu certo. Sempre, mesmo tendo a MR com 4, 3 sócios, eu abria sozinho, depois tá tudo certinho, falava: "Agora vocês querem vir comigo? Vem". Mas estava tudo já rodando, tudo Pra bonitinho. conhecer o sócio também, né, porque tem muito sócio Meu esse negócio de sócio sociedade tem Cara, problema, eu né, tive ué. problema com um sócio só, que ele não sei o que ele fez, mas foi é um Certo. cara que, assim, apesar de não foi legal, assim, o que ele fez, mas eu agradeço muito a ele por ele ter somado na empresa, né. Eu cumpri a parte dele, quis vender a empresa muito rápido, Uhum. depois eu descobri alguns algo, mas faz parte da vida. Sim, E sim. assim, você é porque hoje o que acontece? Hoje você faz 10 coisas boas pra mim, 10. Uma que você faz, eu derrubo você. Certo. Então você tem que pegar as 9 e somar, 10 mais um, o que que tem mais? Você fez mais bom do Uhum, que ruim. Isso é uhum. muito importante, a pessoa, muitas vezes, desmerecer as pessoas por algo que você fez. Mas quantas fomes você matou pelo prato de comida que você derrubou, você é discriminado. Isso é muito ruim, isso a gente vê na mídia, vê em tudo quanto é lugar. Cara, você tá trazendo uma situação é verdade, sua própria vida foi assim. Sim, Quando você escondeu lá da empresa, do do curso técnico que você tinha no ensino médio, tudo, tal, foi um erro.
mas ao mesmo tempo, o seu reconhecimento, você chegar na frente do seu patrão lá, falar, ó, eu errei nisso e E não tal, errar mais, né, porque você não pode se repetir o erro, né. a, vi- a energia, a vida incorporou no seu patrão. Não, tudo bem, você não vai ser prejudicado, tudo tal, mas vai correr atrás disso. E aí você levou isso como ensinamento para você. E Sim. hoje não tem essa história. O cara fez 9 coisas, um dia ele errou, olha, você também errou uma vez. Você imagina quem nunca que, né, que nem fala, né, quem nunca errou que É, atire a primeira pedra, né. é Ó, bíblico. o mais importante, assim, sempre eu via que eu tinha poder, porque assim, quando eu candidatei pra CIPA na empresa, uma multinacional, Uhum, eu candidatei pra CIPA, e aí nesse momento eu montei uma pizzaria, por isso que eu te falo, é muita coisa pra gente falar dentro de 1 hora, certo. mas isso aí vai ter tempo pra Você isso. montou o quê? Eu tive uma pizzaria Puta muito que muito top, mano, ninguém era a segura melhor esse pizza era a melhor cara. pizza da Lapa, Meu melhor pizza. Deus, cara. Eu montei uma pizzaria muito, assim, é uma história muito legal, Cara, assim, você sabe. Eu montei a você pizzaria tem que e montar na uma empresa, faculdade. eu montei a pizzaria na Você empresa. tem que montar uma faculdade de administração. Como evoluir na vida. Caramba, João. Eu É assim, administração de tempo, ô Ivan. o que acontece, a gente trabalha qual o segredo hoje? Você tem foco no que você faz. Certo. Aqui não interessa quantos seguidores tem hoje, o Sim, interessa os seguidores que é fiel com você e você é fiel com seus acabou, seguidores. acabou, é isso mesmo. Então continua. A Show de pessoa fala bola. assim: "Pô, mas eu não interessa", você tem que continuar, porque seu trabalho é muito importante. Quem tá aqui nos Eu vi seu trabalho, hã? cara, meu, eu tenho muito pessoas pra você entrevistar se você tiver interesse no seu trabalho. Cara, A fica à parte de engenharia vontade. Fica à clínica, vontade. médico, né, Fica à como o doutor vontade. Márcio tá aqui que me trouxe, assim. Fica à Então, assim, vontade. isso é muito legal, porque seu trabalho é muito importante. Eu vi Não, seu trabalho, eu acompanhei seu trabalho, eu fiquei lá umas 2 horas lá acompanhando seu trabalho. e quando a gente traz pessoas boas, energias boas, o mundo conspira ao seu favor, né. Isso. Deus ajuda, cada um tem a sua fé, mas é coisas boas. Você traz Sim, pessoas boas sim, para o seu lado. sim. Ô, Giovanni, então a sua empresa hoje trabalha com assistência, calibração, Transporte. transporte e venda de material hospitalar. Eu faço bastante venda na parte de a parte do exemplo, tudo que Qual constrói, é tudo que quais os você materiais que você os trabalha? materiais acessórios, você não pode vender equipamento, porque você tem que ter tem Anvisa, tem várias coisas que Certo. impedem, então você sempre vai pela beirada, porque o que interessa é o chassi do carro, não interessa o pneu qualquer pessoa pode fazer, né. Vocês entenderam, né, gente? Você vai pela beirada dele, daqui a pouco ele vai ter o documento necessário Sim, para poder sim. vender equipamento Então o que também. que eu faço hoje? Eu tenho uma tornearia, então tudo que o cara você pega na Alemanha, que vem da Alemanha, no caso Hum, hoje vem da China, mas é a matriz Alemanha, certo, Suécia e França, né, que o foco é certo. feito na França, a mesa na Suécia, o ventilador na mesa na Alemanha, o ventilador na Suécia e o foco da mesma empresa na França. Você tra Eles foi comprando empresa, cada trabalha lugar com mesa cirúrgica, sim, das top, né, foco os cirúrgico melhores. e E, cama cirúrgica. assim, o meu KINAI cama cirúrgica, Camas, né, cama normal. aspirador, calibração, então assim, a gente focou o quê? E ventilador também? Sim, ventilador também. Ventilador O é que que eu foquei? Eu foquei que tudo que você fazer com mais KNAI, tudo que entrar no final do mês seria ótimo. Por quê? Porque ele junta tudo e você nunca fecha uma empresa que você nunca vai ter problema, com uma empresa com 4, 5 KNAI que só para funciona. quem está nos assistindo, menino, ventilador não é ventilador de teto. Ventilador é aquele Vamos lá, aparelho que vamos lá. ajuda o paciente a respirar. Porque vocês conhecem a pessoa que é leiga aí a pessoa que é leiga da área fala que o pessoal chama aquilo lá de respirador. Não, o nome técnico dele é ventilador, Isso, entendeu? ventilador pulmonar. E, meu, e não é barato. Acho que você deve ter Eu a vendido muito no Covid, hein? na Covid, cara, Você na ficou Covid, assim, milionário. eu não queria não é bem milionário, sabe, mas assim, a gente melhorou nosso um pouco, mas assim, é como a gente estava falando, né, em questão que o doutor estava falando antes no podcast Aham, seu, que a morte ela faz parte da vida. sim. Tá? Então, assim, é igual exemplo, quando minha filha ela estava lá no hospital, que ela não estava bem, e a Uhum. doutora me chamou, eu falei: "Doutora, eu trabalho na área hospitalar, eu trabalho com vida, então, assim, isso aí tá acontecendo hoje com minha filha, eu tenho que entender que quantas pessoas não tá lucrando, né, de funerária, tudo tá lucrando ali, eu também lucro de hospital, lucro da parte de ventilação, eu lucro do Uhum. foco cirúrgico, então eu trabalho no hospital. Quem trabalha no hospital, você não pode temer a morte, porque a morte é vida, né. Se você levar a morte de um bom senso e que você sabe que Deus te deu a vida, ele que é o único que vai tirar ele, eu acho que você fica bem. Eu não tenho problema com meus filhos que foram embora não, nem eu e nem a Patrícia, eles são bem tranquilos, bem focados. Giovanni, me fala um pouco do Giovanni pai. O Giovanni Pai, assim, é um cara Você tem que quantos filhos, Giovanni? nenhum, tenho só a menina. Né, meia complicado, Você né, perdeu um uma. relacionamento lá fora, não teve nada a ver, foi Tá, bem antes quando era moleque, não tinha tá, juízo, mas não, Deus certo. le Deus levou 3, Levou 3, levou cara? 3, levou 3, Caramba. levou Giovanni, Mas a fo Giovanna e a ma Annalise. mas foi novos É uma doença agora? por nome Niamapi, que a gente vai descobrir, porque assim, o que que acontece, a gente tá falando de dinheiro, não é muita importância. O que que o dinheiro faz pra você? Ele faz você sofrer mais.
Meus filhos, ele morria com, uma morreu com 5 horas, outro morreu com 4 meses, porque era hospital público. A gente ficava em fila, levava até na moto, né? A gente ali na moto no frio, na Uhum, garupa. Quando chegou na lista, tinha condições melhores, tem um conhecimento amplo. E uhum. foi onde ela sofreu 1 ano e 6 meses. Eu acho que você ter uma criança hoje, ou que você seja ter um adulto, ou ter uma pessoa enfermo, é muito orgulho você querer que aquela pessoa sofra. Pensa para Deus fazer o melhor para ele. Então a Annalise, ela teve tudo. Então ela teve bons hospitais, ela teve os melhores médicos, ela teve exame que foi para fora. Então ela sofreu mais. Porque é uma doença que não cura, nem uma PIC, A, B, C, ela não cura, principalmente a A, ela não cura. Esses Ela é uma três doença filhos rara, seus tiveram essa a doença. mesma doença, porque depois que a gente foi ver na analista. A analista, a única coisa que ela durou foi a Ixi, questão da condições financeiras que era melhor. Se a condições financeiras fosse mais simples, ela não tinha durado nem 4 meses, 5 esse meses. tipo de doença é genético? Como é que É é? genético, as doenças é genético. Como a gente é primo Hum. carnal, né, minha mulher, né, e pra ferrar tudo, cara, a mulher ainda Ah, me vocês ferrou. são primo? Não, irmão praticamente, porque o pai dela é gêmeos da minha mãe. Mas a mulher que é culpada é ela, você sabe, Patrícia, culpa Você tem culpa fugiu nenhuma com disso. ela, então, Você entendeu porque o pessoal não queria que eu casasse com ela? então você fugiu com a prima de primeiro grau. Prima de primeiro grau. Esse cara é um monstro. E segundo ela, disse que é apaixonada por mim, mas eu não acredito não. Esse E eu cara é um... turbinei ela também, sabia? Além de eu fazer o capilar, você sabe, eu turbinei. Patrícia, parabéns. Essa fuga sua não foi em vão, não. Você arranjou um homem aí. E hoje o mercado tá horrível Ah, para alguém arranjar um parceiro, entendeu? E você ter um parceiro, melhor, você foi a parceira dele aí que abraçou, que abraçou todo o TDAH dele aí, ah, sim, entendeu? A Patrícia já vendia apartamento, casa, sem ela saber. Chega assim à noite, Patrícia, ela tá dizendo na empresa, ó, apartamento nós tem 1 mês. Ela só fala assim, ó, ela só é pra mim, é verdade, filho, mas você fez um bom negócio? Sim, A acabou. gente vai mudar daqui 1 mês. 1 mês. Eu já vendi casa também, se ela tá vendendo essa casa, eu não quero mais morar aqui nessa casa, eu vou vender, nem que seja parcelado, eu vou vender a casa. Já vendi casa. Tá. Então Caramba, assim, ninguém acompanha ele não, ninguém não, não. acompanha. Eu fiz uma casa, ó, eu moro num Ninguém acompanha. num condomíniozinho simples, Você tá morando onde agora? eu moro em Praia de Grande Paulista, num condomínio Vila Real. Certo. Eu quando eu cheguei lá, que eu comprei essa casa, esse 240 mil que foi do 250 pra formar o 290 mil, Você não se apega a esse negócio. nunca me apeguei a O nada. pessoal gosta de ostentar. Cara, eu tenho um carro, exemplo, eu tenho uma caminhonete nova. Um Hã. vizinho precisa, ele tá no carro colocando um rack, não, 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 pega minha, não, não, pega minha caminhonete, vai pra Santos, pode levar lá em Santos. Você não precisa morar em Alphaville. Não, não, não preciso, graças a Deus, eu não tenho. Se eu morar em Alphaville, eu vou fazer o pessoal lá virar favela, porque e assim, Bairro e louco. qual o bom de mim? Que eu converso com todo mundo, independente do que a pessoa ser. Não interessa o que ele faz. O que ele faz é a responsabilidade dele. Independente Não do impede ele de CPF. aproximar dele. É o Independente ser do humano. CPF, é o ser humano. Então, assim, eu não me apego com nada. Também eu não tenho. As minhas condições que eu mais é ajudar as pessoas. Eu gosto muito de ajudar as pessoas. Gente, essa questão de ajudar, a gente vai fazer um podcast voltado a essa parte de assistência, porque eu tenho esse compromisso, eu tenho uma cultura. Eu fui coordenador da Cruz Vermelha Brasileira durante um tempo, e essa questão de doação, de assistencialismo, o brasileiro ele peca muito nisso, nessa questão de doação. E o Giovanni estava mostrando aqui, falando de doações que ele faz, cara, que você não tem noção. E De, quem me cam conhece sabe, né, gente? Vocês comigo não tem como mentir, né? de cama hospitalar, Ah, para tudo que eu pessoas que puder, precisam, tudo que eu cara. puder. Não é só cama hospitalar, não tô vendo a situação Por que financeira que não isso, seja cara? legal. Por que É isso? porque eu não me sinto bem ao compromisso. Se eu Você não é fazer algo, mesquinho? se eu fazer algo pra você Hã. e eu te comprometi, é como se eu estivesse devendo, eu tenho que cumprir aquela própria. Da onde vem isso de você, cara? Acho vem do meu pai, da minha família, né? Meu pai era muito assim. Meu pai é uma pessoa que Hã. tudo que ele tinha era pra ajudar as pessoas. Então nós não tinha nada, mas o pouco que tinha ele dividia com as pessoas. Então eu lembro que nós matávamos um bicho, a Isso metade vem em ia pra cada dobro? um. Vem em dobro e você é feliz, sabe? Porque você não apega a nada. Exemplo, eu já tive prejuízo de 50 mil, eu tive prejuízo de 100 mil. Eu vendi a pizzaria por 100 mil, e aí o cara pegou e fugiu, me deu só 10 mil, 90 mil. Certo, E eu fui atrás desse cara, achei lá em Florianópolis. certo, Mentira, Araçariguama. Florianópolis foi onde eu comprei a fazenda. Já tinha gastado na fazenda, fazendo bastante certo. coisa e tal. Troquei na pizzaria, muitos anos atrás, era muito dinheiro, 100 mil. Aí eu fui com meu irmão, e meu irmão tinha uma parte da pizzaria, né? Na verdade era sócio meu, né? Aí eu vim com meu irmão, achei lá em Araçariguama. Quando eu cheguei lá, cara, era a mulher que saiu lá de baixo, você precisa ver a situação. Uhum. Aí veio, toda arrogante, não sei o quê. Beleza, falei, ó, o que acontece? Eu tive minha pizzaria, mas nunca tive problema com o psico, porque quando os policiais chegavam, Certo. eu já tinha recebido a policial, ou então tá um barulho, eu tinha balada, ó, quem frequentava minha pizzaria? Era o Cid, os caras do Palermo, o Casagrande ia pra lá do lado lá, ele sabe, eu sei muito bem naquela situação que estava bem Certo. crítica, né? Então minha pizzaria, ela chegou, essa última pizzaria minha, ela tinha 80 mesas, era tudo cheio, então era fila. E a minha, sabe, além de mesa, entregava pizza, então assim, e aquilo eu vi que não era a minha área, E cara. você tocava a pizzaria, mais a empresa de material A hospitalar. Patrícia tocava a pizzaria durante a semana e eu pegava, chegava da Paraíba, jogava na Campina Grande, que era um projeto que eu tinha, porque eu fiquei 9 meses,
jogava a mochila, ia pra pizzaria e ficava até seis E a horas da empresa manhã. de materiais hospitalar já tinha também Não, nessa época? não, foi tudo antes, eu fiz Foi tudo tudo antes. ah, Eu vim tá, com um tá, tá, aprendizado entendi, de várias entendi, coisas, assim, foi muito entendi. importante. Caramba, cara. Vem É. cá, quantos colaboradores hoje? A pizzaria eu cheguei a ter Não, 17, não, hoje chegou a ter 35, acho na que eu tô sua com empresa hoje, 25, porque material eu hospitalar, conto eu como funcionário, né, cara, eu sou os peão do peão, porque certo? o empresário trabalha 24 horas, o empresário que não trabalha 24 horas não é empresário, desculpa, o cara é pequeno, hoje você tem que trabalhar 24 horas, você trabalha, eu Sim, tenho sim, certeza que você sim, trabalhou sim, ontem, sim, e eu tenho sim, que você tá aqui sim, hoje, sim, entendeu, sim, buscando seus sim. objetivos, né, entrevistando um baiano doido, como você fala, né, como eu, isso é É, muito esse é o legal, baiano entendeu? doido, cara, eu Então gostei. assim, eu cheguei a ter 35, mas não é muito bom ter muito funcionário, sabe? Chega uma hora que dá muito, assim, então é bom você trabalhar com mais orgânico. Então hoje acho que tem entre tudo, eu conto com a gente 28. Me conta, Fora eu uso, o MEI, né, que tem MEI, né. me conta essa atitude que você tem também, cara, que eu acho magnífica. Eh, os caras que trabalharam com você viraram o dono da sua empresa, viraram sócio. Sim, o que que aconteceu? O Maurício, ele já veio da Maquê, né, ele não estava nem, no projeto de trabalhar como sócio, Certo, aí ele veio da Maquê, a mulher dele é bem otimista, uma menina bem pra frente mesmo, a Jaqueline, a pessoa que certo. hoje inclusive vai ficar na parte no lugar da Patrícia, né, então Uhum. assim, tá bem estruturada a empresa. Ele veio trabalhar comigo e os outros veio trabalhando como funcionário e todos virou sócio. Por quê? Porque se eu ver você, potencial em você, cara, eu vou perder você. Entendi. Vai chegar uma hora que você vai arrumar um mercado. Se eu trazer você como sócio, eu acho que você não vai me largar. E o mais importante, você vai trabalhar 24 horas sem ter hora extra. A sua hora Cara, extra é a comissão. Por quê? Porque você vai focar na empresa. Todos os objetivos que eu te falei, exemplo, eu vou chegar para você, Marco, quanto tempo você teve sua casa? Giovanni, minha casa eu só paguei 2 anos. Você vai pagar comigo em 3 anos. E você paga em 2 anos sua casa. Então, todo mundo que foi trabalhar comigo, inclusive o José Benedito, ele tá aí, ele sabe disso, foi, quitou a casa dele, já comprou outra casa, tá com dinheiro para fazer outra casa. O Maurício quitou a casa, foi lá, comprou outra casa, carros bons. Por quê? Porque o que eu faço para você é como eu quero fazer na parte de empreendedorismo cara, imobiliário, que eu vou falar depois. você tem um olhar, cara, Isso, não, no assim, de onde porque vem de onde vem eu esse olhar acho que vem para descobrir pessoas dos boas para erros, estar do seu lado, cara? vem assim dos erros que a gente errou no Porque hoje em dia é passado. difícil você arranjar uma pessoa com a mesma Personalidade é raro, tá? personalidade, Personalidade comigo não vai dar certo, né? Porque vai pegar fogo, né? a ganância boa, Sim, sim. uma ganância boa de evoluir, de crescer. E É difícil. nunca briguei com sócio. Pode perguntar aos meninos, Maurício, José, E Marco, tem vocês muito sócio ali. perceberam que ele Por cita o causa de nome de financeiro, todos, por causa de cara. financeiro. Caramba, cara. Nunca brigamos por financeiro, eu posso brigar por serviço, eu quero que faça serviço. Cliente não existe não, o Tá. cliente é sim. E você nessa, tá onde nessa? Porque aí, é como você tá passando a empresa para os seus sócios, aonde Então, o você que que eu fica na fiz? Eu peguei um empresa? sobrinho meu, começou 16, 17 anos, começou a tá comigo estudar, então hoje ele vai ser a minha parte vai ser dele, é do Tá. Rian, né, minha parte. É um Uhum. sobrinho, é filho na verdade, né, quase Certo. um filho. Inclusive eu estava no apartamento dele de ontem pra hoje, essa semana eu estava no apartamento dele. E que esse apartamento foi comprado depois da empresa, né, Rian? Só para Apartamento, lembrar. carro, é só pra lembrar, hein, cuidado, cuida Pra da empresa. lembrar. Então assim, aí eu teve também o Lucas, né, que é um menino novo também que O terminou a facu faturamento da empresa hoje? se o faturamento da nossa empresa não é muita coisa, é 1.000.000, 1.100.000, 1.200.000, não é mais coisa. Tá bom, Caramba, orgânico, cara. tá ótimo, porque é uma empresa Orgânico. isso, porque é uma empresa que ela tem sai tudo nosso, então, assim, por exemplo, se eu vender uma caneta para você hoje por, R$ 500, ela me custou 50, custou 30, então a gente, sabe, tem porque a área Caramba. hospitalar é uma área muito cara, você sabe disso, Sim, né. Você sim, começa ali da sim, parte do sim. socorro a Infeli tudo que ela é cara. e no Covid muitas empresas super O valorizaram, Covid eu recebia médico na minha casa. político, Nossa, valorizaram em cima da gente, você acredita, cara? Não pode político, falar de política aqui, sim, mas vocês sabem poli do ventilador que você vendia 170.000, foi levado lá barato, né? Então, assim, ó, deixa eu te falar, mas isso aí, deixa eu te falar pra você. Eu não, essa parte aí é uma parte desumana. Tem hospital, sabe disso, não vou falar o nome, mas tem hospital particular querendo me comprar ventilador. E eu não vendi ventilador, eu emprestei para o hospital. Não, Giovanni, a gente aluga. Aluguel de ventilador, aquela época, GE, esse ventilador uhum, caríssimo, uhum. era 15.000. Certo. E eu vi que o hospital tava muito. Eu falei, não, tô dando um ventilador. Você deu ventilador. Sim, 6 ventilador no hospital. E ninguém acreditava nisso. É ventilador top, não é Takaokazinha não, tá? É Era hospital do GE, SUS, era o quê? não, não era Era particular, mas particular? eu tenho muita gratidão aos hospitais, sabe? Hoje eu tenho um Entendi. hospital, um exemplo, muita É gratidão a engraçado, né, todos os cara? hospitais, cara, as pessoas dos Porque eles hospitais. te ajudaram em É algum sempre nas momento? minhas orações eu coloco a engenharia clínica nas minhas orações, porque Porque eles, te ajudaram em algum momento também? sim, lógico, com certeza. Então, assim, eu sou muito grato porque Não é todo só mundo me venha a nós. ajudou. Porque se você pensar bem no hospital, do seu trabalho, de mim, me ajudou do segurança que permitiu minha entrada no hospital, a engenharia clínica, o corpo médico, a faxina. Então, assim, eu agradeço a todo mundo, porque sempre que eu faço alguma coisa, Nossa, deve ter no meu status, você é um isso monstro. Você porque é um você monstro, cara. você não consegue crescer sozinho. A gente não Você cresce sozinho.
entendeu. E a pessoa que mais me ajudou, na verdade mesmo, Patrícia, você vai ficar orgulhosa, eu nunca falei, mas foi você sabe disso, né, porque a Patrícia é a pessoa que ela tomou conta do Mano, escritório, a mulher fugiu a com ele. Patrícia foi uma pessoa muito importante, assim, mas já brigamos muito, você sabe, a gente sempre tem um ciúmezinho, disso que eu tenho dela também, mas não sei ela que sabe, Não, mas é mas é gostoso os legal. filmes. Cara, não é muito bom não, sério, o Não? ciúme da mulher é mais chato que do homem, eu acho, né. Ela pega mais no pé, velho? Ela quer pegar, mas não consegue. Eu faço ao contrário. Eu faço ao contrário. Se ela falar: "Não vai em tal lugar", aí que eu vou, sabe, vai então assim, a Patrícia ela Tá ela casado há 20? 25 anos. 25 anos, cara. Uma pessoa muito boa, uma pessoa muito legal, uma pessoa bem Caramba, cara. tranquila, né. E meu, já Em tá questão ce eu sei que tá acabando, em questão não, dos meus sócios, eu nunca tive problema com nenhum sócio. Meus certo. sócios CPF, eles têm que andar certinho. Se chegar uma ligação de CPF, eles vão chamar do ele, porque ele fez aquela Olha dívida. Então isso, assim, cara. meus sócios são muito top, assim, então o que que eu fiz? Tem um irmão meu que é sócio também, que é o Naldo, tem o Marcos, né, que eu não falei o nome aqui também, que é da parte mais estrutural. Ô, Giovanni, você tá aí passando aí a empresa para pessoas que você confia, para pessoas que você acredita, para pessoas que acreditaram em você, que cresceram Sim, e que aprenderam sim. com você, entendeu? Cara, você é um aprendizado, para mim também, inclusive. Eh, e agora você tá indo para um mundo novo. E o bom é que eu não vendi a empresa, né. Você fala: "Não, Giovanni vendeu", eu não vendi. Deixei na mão deles, bonitinho, não tirei nem os caminhão, não Então tirei você recebe uma parte ao dessa empresa aí. contrário, ao contrário, ao contrário, eu investi mais em torno entre porque, assim, minhas coisas que eu faço Uhum. depois de entrar na imobiliária é com lucro, tá. Então, assim, quando eu falo pra você, você comprar um terreno que daqui a 1 ano ele vai estar você comprou por 100.000, ele vai estar 200, eu falo: "Eu pago pra você 200, você não completar 200, porque em 6 meses ele tá 200. E Você tem uma tem pessoas aqui que visão é do prova disso, que caramba, não comprou o cara. terreno comigo e perdeu de ganhar 500, 400, Você tem uma R$300.000. visão do caramba. Isso, então assim, hoje eu fiz um investimento na empresa de mais de 2 milhões e durante esse ano eu não tirei nada, fui tirando, fui só fazendo investimento. Depois que eu saí, o pessoal faz o quê? Faz Porque rapar a você tá empresa. vendo lá na frente. Sim, faz rapar a empresa, porque tá ficando meu irmão, tá ficando família, o Maurício é meu irmão, o José. Cara, a gente é uma família. Com quem você convive o dia a dia? Sim, É onde no seu trabalho. sim. É sua família, é seu Acaba virando trabalho. família. Muitas vezes o familiar tá mais distante, você Sim, concorda? sim, sim. Então assim, E às vezes o é familiar só quer muito tirar. sim, então assim, hoje eu tenho meu irmão que trabalha comigo, que é sócio da Analista e da Med, eu tenho o Rian, que lógico que é sócio da Med, da Analista, que ficou com tudo que é da minha parte, na minha e Mas você recebe uma parte disso eu aí. vou receber um Você valor tem uma eu vou cota aí. receber um valor do Rian, tudo 50%, tudo que ele tirar 50% é meu. O Acabou. lucro, 50% tirar, exemplo, 100.000, 50 é meu, o salário dele é 20.000, que era meu salário, não pode ser mais, então 10.000 é meu, 10.000 é dele, então eu vou ter essa parte aí, Caramba, cara. tudo durante E o deixa eu mês. te falar, ó, você tá deixando lá o pessoal administrando, Não, na verdade eu vou deixar eles tudo, é tudo deles, eu não vou dar é palpite nenhum, deles. pitaco nenhum. E agora qual o mercado seu agora? Eu estou indo para a área imobiliária. A parte imobiliária foi sempre o que acontece, quando eu A saí da parte imobiliária. isso, Você tá comprando terreno, tudo, essas coisas. sim, aí quando eu saí da empresa, aí nós estávamos conversando, tá: "Patrícia, não, mas você não gosta de vender casa para os outros de graça?" Ó, eu falei: "Pô, é legal, vou tirar o Cresce." Ah, sim, aí agora eu tenho um Cresce mesmo, tá. Você tem Aí Cresce. eu tenho, agora eu mostro pra você, é Na pena não tá aqui. raça. Eu tirei o Cresce, não, o Cresce eu tirei bonitinho. Não, agora já mudou, mudou, né, hoje Certo. você estudou Tá mais um fácil. pouco não, eu faz a prova, tudo bonitinho, então Certo. é tranquilo, então Então você eu tem o Cresce. tirei o Cresce. Você é um corretor com Ó, só pra Cresce. você ter ideia, hoje eu tenho mais de comissão, fora essa comissão que eu peguei, tem mais acho que eu peguei em torno no paralelo, sem vender terreno, só no sábado e no domingo, eu não sei se você já viu o meu Uhum. Instagram, eu peguei, acho que eu tô com 110, né, você sabe, né, você tem que pagar 110.000 de comissão pra mim. Não vou falar seu nome não, mas eu tenho Caramba. 110, eu tive um mês de 80.000 de comissão, então eu tenho bastante comissão. Tá indo para o mercado imobiliário. Isso. E os terrenos que eu comprei, o que que eu fiz? Quando começou a comprar o terreno, eu fiquei sabendo antes de ir pra corretagem. Eu fui lá na agressividade e comprei 20 e poucos terrenos. Você comprou 20 terrenos? 20. Mano, eu fui muito doido. Eu comprei 20 e poucos terrenos. Pra pagar, assim, você dava a entrada, que era 27.000, e vai pagando sem juros em 36 vezes. Certo. Mas o que que eu fiz? Dentro de 1 mês, 2 meses, teve terreno que eu passei a ter sem lucro, tá? Porque era Daqui a muito pouco amigo tem meu. construtora te procurando. Então, eu já inclusive já no meu KINAI já tem construtora incorporadora, né. Certo. E aí o que acontece, nesse terreno aí, tanto que hoje eu tenho 11 terrenos, nós temos 11, né, tem da empresa, tá, com os meninos e as meninas, tô admitindo não, mas tem terreno na empresa que é seu, vocês sabem disso, cada um tem um sócio, tem uma empresa e tem terreno para investimento. E tem os outros, a parte do terreno são meu. É tanto que em 3 terrenos que eu ia vender esses dias era 900.000 o lucro, tem 7 meses, o lucro era 900.000. Por quê? Porque é onde está hoje a prefeitura de Vargem Grande. Então ninguém acreditava. Quando lançou, eu fui lá e comprei antes de sair no lançamento. Uhum. Então o que acontece? Com o próprio terreno eu estou pagando os terrenos, então eu não vendi nenhum terreno. Agora que eu estou vendendo um talvez para Droga Raia, né, mas Certo. eu quero cobrar um pouco a mais, que eu comprei um metro quadrado a 1.350, eu quero vender a 3.500. O metro quadrado hoje lá está R$3.000. Mas está mais de 3.000 nesse momento já. Então eu fui bem agressivo. Então assim, hoje inclusive ligou um amigo meu hoje querendo comprar terreno, que não comprou na época, tem outro que ligou médico, inclusive vendi para médico, para veterinária. Então assim, eu sempre fui, assim, confiável no que eu faço, sabe, ô Marcos? Não. E você
Você tem um olhar longe, cara. Marcos, eu assim, eu não quero Roberto, riqueza. Roberto, eu não quero isso, riqueza, cara. isso. Eu troco até minha mulher, Patrícia, você sabe disso. Eu, eu não quero riqueza, Aí, Roberto. Patrícia, você é uma Roberto, santa, mano. eu não quero riqueza. Roberto, eu não quero riqueza. Você é uma A santa. riqueza é você ajudar o próximo. Você E as coisas vai tá bem chegando com pra a você, vida. Ó, ô Giovanni. a minha casa hoje, eu tenho orgulho de falar, mas minha casa é 500 metros. Minha casa é 500 metros. Eu tenho outra casa que eu nunca. Ó, o pessoal sabe, vocês que estão alugando a minha casa, 2 anos sem pagar. O cara, quando quebra o fêmur na minha casa, ele não paga. Eu sei que é 6 meses para recuperar. Para ele não ficar Caramba. preocupado com o aluguel, eu falo: ó, Roberto, você tem 6 meses, então você não precisa pagar aluguel. Não, mas o médico. Não, não interessa, é 6 meses, é sua Olha recuperação. Fique em isso, paz. cara. Não deixe a sua mesa Gente, vazia por causa de mim. grava esse rosto desse ser humano aí. Entendeu? Cara, Isso aí vocês sabem disso. Não é um só, nem dois, nem três, nem quatro, né? Giovanni, a gente tá chegando ao final. Que pena, O, sério? o Ivan Ah, tá não. mandando um monte de recado lá. Mas por que com outro convidado você passou. 10 minutos? Não, 10 não, passou 20 minutos. Eu não tenho. Cronometrou, ele Não, cronometrou. sério, eu cronometrei mesmo. Toda hora saindo ponto ali. Não, Já mas passou? aí, Já calma passou o aí. meu? Não. A Dá gente, 20 minutos aí. Fala pra ele dar 20 a minutos. gente vai finalizar. Vamos lá. Ah. Qual o nome do japonês? O pessoal Ah, o quer nome saber. japonês? Não. Cara, o nome japonês, eu esqueci. Tanaka é o nome O dele. Tanaka. Ô, Giovanni, Mas ele já era, ele não tem mais prova nenhuma, não. Ele já foi tá embora, tá com Deus, ele tá lá em cima. Ele foi uma pessoa muito boa também. Giovanni, meu, você é uma experiência de vida, você é um ser iluminado, cara. Eu acho que Obrigado, o obrigado, que com você certeza. faz hoje pelas pessoas o que você fez por você, é, a escolha que você fez em, em crescer, desde o motoboy, desde o cara da padaria, com a Patrícia correndo atrás ali, isso A é Patrícia, ela foi importante, essencial, né? Sem entendeu? a Patrícia, acho que eu não conseguia ser Com nada, até porque ela certeza, era uma cara, pessoa muito importante entendeu? na parte É, administrativa. qual recado você deixa aí para as pessoas hoje o que eu tenho de pessoas hoje, ô Giovanni, desanimada ou querendo a vida fácil, achando que a vida é fácil, é, falta de incentivo. Eu acho que a sua criação, os seus pais, a sua mãe e seu pai, já te prepararam para o mundo. Sim, sempre lá Entendeu? no Nordeste eles já preparavam a gente para o mundo, porque a Você gente veio era 8 filhos, preparado imagina para como São criar outro Paulo. filho, era muito Porque difícil. hoje os pais não sabem preparar. Não, Inclusive vai ser o próximo tema, tá, meninos? Eu tava pensando nisso, tá me incomodando muito, tá? Criação disfuncional. Hoje o jovem adolescente que é disfuncional. Eu falo aquele pai e aquela mãe que criaram adultos que é disfuncional. Não sabe fazer nada na vida. A gente vai falar sobre isso. Eu vou trazer psicóloga para falar sobre isso, entendeu? E pais que criaram filhos na, na disciplina, na rigidez e assim por diante, que hoje ajudando são dentro de grandes casa. homens, Ajudando dentro de casa, né? ajudando dentro de casa. Porque sempre é isso. Deixa um recado pro pessoal que te assiste aí, o Giovanni, porque, Ó, meu, a gente vai marcar a parte 2. ótimo, perfeito. Eu Vai quero marcar a a parte parte 2 e 2. 3, hein? A Quem sabe parte quando eu 2. posso estar junto. Ó, deixa eu falar pra Entendeu? vocês. Primeiramente, muito obrigado pela oportunidade, Marcos. Você não sabe que isso é Imagina. muito importante, Roberto, essa oportunidade que você está me dando aí. Eu vim hoje muito ansioso, você vê que eu falo muito rápido. Quem me conhece sabe disso. Eu sou essa pessoa natural dentro do hospital, em qualquer local. Eu não tenho problema de conversar com qualquer médico, Gente, independente da renovação dele, gente, sabe? ele chegou aqui de terno, todo social. Eu falei, meu, seja você. Fizeram eu tirar o terno, Tá aí, verdade. ó. Tá à Então, vontade. então isso é muito bom. Então, muito obrigado, tá? Agradeço muito a Deus. Agradeço por vocês todos, tá? Engenharia Clínica aí dos hospitais, que assista esse vídeo. Eu tenho certeza que você me acompanha, vocês vão ficar muito felizes. E assista também o meu amigo Roberto também, né? Roberto, você tem um serviço muito importante também, né? Isso é Dentro, muito. dentro das UPAs, enfermeiro aí. Isso, e é isso que eu tenho que agradecer a vocês. Obrigado por tudo. Se eu tô aqui hoje é porque cada um de vocês sambou comigo, tá bom? Obrigado, Patrícia. Obrigado, Maurício, né? Jaqueline, José, Marcos, Rian, Ele citou Naldo todos e, os na nomes verdade, aqui. todos os colaboradores, tá? Obrigado por todos vocês aí. Só tenho que agradecer a vocês, porque eu sou o que eu sou, e a gente é o que é, e vocês é o que é todo, porque a gente trabalha junto, a gente se colabora. Muito obrigado a todos. Marco, Ô, Roberto, Giovanni, muito obrigado. Eu errei seu nome quantas vezes? É normal isso aí acontecer no Giovanni, podcast. relaxa, isso aí. E não vai editar nada, vai ficar tudo assim. Não, você que Ok? manda. O pessoal me conhece, o pessoal sabe como é que eu Chega sou. próximo do microfone. Giovanni, é o seguinte. Tá chamando a atenção, né? Lá, né? Não, não. Esse cara é muito Jo- chato, meu. Por O quê? Ivan, o Ivan, o Ivan. Ivan, o Ivan é linha dura. Ó, a Patrícia tá sentada aqui na sua frente agora. Só você e ela. O, o que o seu coração. Você sabe que eu turbinei a Patrícia, né?
pra fazer meu cabelo, quando eu vi que ela tava toda vez, tal. Aí é o seguinte, a gente veio fazer uma inseminação rapidinho, só Eu pra terminar. Era pra, turbinei a era pra- era pra Patrícia. ter terminado, não terminou. Ele Eu vou falou trazer a Patrícia no podcast pode, aqui. eu venho Eu com vou ela, é bom trazer. que ela vai explicar direitinho dos nossos filhos, é muito legal, ela Vai explica falar bem. sobre essa relação doida de Nossa, vocês. ela é muito legal. É. Em Se você questão- fosse falar pra ela hoje aqui, o que você falaria pra ela, cara? eu falaria pra Do ela fundo do que... coração, uma coisa que tá aí, guardada Eu acho aí. que é muito importante eu falar pra ela, eu acho que eu falo sempre, ela sabe que eu sou um cara meio duro, né, mas falar pra ela sempre que a gente sempre andou junto, né, lado a lado, né, é muito importante, porque querendo ou não, ela também não veio lá de baixo, né, e ela sabe que a gente teve, não só minha familiar, né, mas todos os nossos familiares, que ela é minha família também, e sabe que eu tô ajudando, nós tá ajudando todo mundo, mas todo mundo também tá se interessando, porque a nossa família não é que nós ajuda, eles interessam a correr atrás também, tá? Ninguém dá nada sem a troca, né, porque assim, minha Uhum. família, que eu tenho hoje, irmão, tudo, tão bem, Uhum. mas eles ajudam a trabalhar. Certo. A Patrícia tá bem porque ela me ajuda, os irmãos da Patrícia estão bem e sobrinho porque eles me ajudam, eles ao contrário, eles me ajudam a crescer. Então, Patrícia, muito obrigado por você me aguentar até hoje, tá? Espero que agora você tá turbinada, porque ela fez tudo, viu? Você colocou Peito, cabelo com o Márcio lá? lipo, bioplastia, Também? tudo. Eu coloquei cabelo com massa. O que que eu fiz? Aí eu Ela te liberou colocar cabelo? não, mas não tem que liberar não, eu Tem que liberar. deixa eu falar, então assim, a Patrícia a gente tá lado a lado, porque como a empresa nós foi muito consumido, você sabe, Uhum. hoje você economiza um pouco de energia, Sim, não sim. economiza? Sim, sim. Então, o que que eu fiz? A empresa, pra ela me dar tudo que ela tirou de mim, ficar careca, o estresse. Então, a Patrícia também foi a mesma coisa. Então, eu deixei ela bonita do jeito que ela queria ser. Parabéns, cara. E, na Parabéns. verdade, não foi eu, foi ela, porque ela trabalha, né? Igual o pessoal fala, o pessoal, "Pô, você deu um presente pra mim." Não, não dei presente, ela trabalha comigo de dia e Parabéns, noite. Então, cara. foi ela que pagou, né? Então, foi nós que pagamos. E meu cabelo, que eu não podia ficar atrás, né, Márcio? Márcio, tu acha que eu vou largar a mulher turbinada e largar eu sem cabelo? Não, se cuidar, Márcio, cara. não. Se cuidar. Se cuidar. A gente conversou sobre isso. Se cuidar. Gente, Muito obrigado por tudo. Desculpa aí O o Gio- português, mas, ó, tô feliz aí com o vocês aí, tá? Giovanni vai voltar mais vezes, cara. O Giovanni é isso aqui, cara. Sério mesmo, eu vou votar. Você gostou, Marco? Aguarda. Roberto, gostou? Aguarda, Ó, Marco, aguarda. Roberto. Quantos nomes eu já chamei? Acho que uns 3, né? Não, é Tem Marcos, mais. tudo bem. Entendeu? O Giovanni, gente, é isso aqui. Fala muito rápido. Ele não é montado. Não é montado. Quando desligar as câmeras, ele é natural, ele é isso. Então, queria agradecer a vocês que nos assistem. Você quer mais? É só se inscrever. Agradecer de novo ao Grupo Magnus, ao Evandro Magnus, que abre a porta da casa dele pra gente aqui, tá? E quem tá... É o seguinte, marca o Magnus, se inscreve no canal, mas não esquece de marcar o Grupo Magnus, tá bom? Meninos, obrigado, fiquem com Deus e até mais.